Uma boa noite a vocês, sejam bem-vindos ao podcast Mais e Mais. Nesse tema de hoje, nós vamos trabalhar duas situações extremamente incríveis para o ser humano. Coragem. Quantas vezes nos vimos à deriva, caminhando por caminhos tortos, difíceis, não sabia nem para onde ir e vem aquela palavrinha no coração trazendo esperança. Coragem para mudar. Coragem para transformar a sua vida. Mas a coragem, ela caminha ao lado de uma coisa chamada mente imparável. Você precisa ter uma mente forte para superar a adversidade, para ir além daquilo que você vive, além do que você aprendeu, além daquilo que as pessoas te ensinaram para que você possa escrever a sua própria história. E para falar dessa história hoje, nós temos um amigo, um convidado especial. Jefferson, seja bem-vindo ao podcast Mais e Mais. Muito obrigado. O Jefferson está com a gente já há um certo tempo, com uma história fantástica. Jefferson, produtor audiovisual, empresário, pai, amigo, atleta. E agora você vai contar pra gente. Aonde começou a sua coragem? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, tá? Foi bem especial o convite, eu não esperava, entendeu? Eu sempre sou o cara que fico lá atrás, lá nos bastidores, lá escondidinho, só movimentando. Mas eu fiquei muito feliz, eu me sinto muito à vontade com todo mundo aqui nessa mesa. Então, eu me dispus, eu falei, eu vou lá, entendeu? Minha esposa tá até me perguntando, afinal de perguntas, eu falei, Xanta, não. Chega lá, eu vou falar, eu não quero pensar muito, eu só quero contar, entendeu? Eu vim de uma infância bem humilde, eu morava em Belford Roxo, fiquei lá até mais ou menos os meus 18 anos, 18 e meio, foi quando eu casei. E só casei. Era uma oportunidade que surgiu de uma casa que a mãe dela alugava. A mãe dela nem sabia que ia alugar pra gente. Vagou, ela falou, vamos pra lá. Ela achou que era pra um amigo dela, que a gente trabalhava na mesma empresa. A gente se conheceu em 2014. Eu já tava trabalhando uns 3 anos numa rede de mercado, na administração. E a gente estava conversando e tal, e a gente se deu muito bem. E logo a gente falou, vamos ficar junto. E surgiu essa oportunidade. A gente não pensou 2 vezes, inconsequente, como é todo jovem, e simplesmente se mudamos. Ali a gente viu a nossa vida começar a acontecer, começamos a ver a seriedade da vida, que eu não tinha muita noção, da vida a 2, e veio lá de trás. Aí eu saí de Belford Roxo, com 18 anos para 19, aí eu mudei para Nova Iguaçu. A gente não tinha nada. Ela, na verdade, tinha, que ela morava com a tia dela, ela tinha uma cama e um guarda-roupa. Aí a gente ganhou um fogão, ganhou uma televisãozinha daquela de tubo, um DVDzinho, um PS2 que eu tinha na época, uma geladeirazinha que às vezes só gelava em cima, às vezes só gelava embaixo. E foi embora. E assim a gente foi vivendo. Então, o primeiro passo que veio a sua coragem foi o amor. Foi. Foi o amor que transformou, Sim. Que chegou no seu coração e falou, cara, eu não quero mais essa vida solitária, eu vou ter coragem de me entregar ao amor e construir uma vida ao lado da Larissa hoje, para você poder fazer essa mudança. Então, o seu gatilho foi amor à família. Sim. E eu não pensava nem muito em outra coisa. Eu sempre fui muito assim, minha família foi sempre muito assim. A gente sempre teve pouca coisa, mas a gente quer fazer uma coisa, a gente pega e faz, e depois a gente vê como a gente vai fazer. Primeiro a gente tem a ideia e depois a gente espera que Deus coloque o chão. Se você tem fé, ele realmente coloca. Isso é fato. Só que você tem que ter fé e tem que ter movimento, porque a fé sem movimento, ela é vazia. Entendeu? Até se você pegar por passagens bíblicas, Deus sempre, ele te dá, ele fica claramente, fala que ele vai te dar, mas ele vem de uma atitude sua. É que nem tem uma série que eu gosto muito, que é da The Chosen, e tem uma passagem que ela é muito importante, que é quando Jesus vai dividir os pães e os peixes. Ele não chega e faz brotar pães e peixes do nada. Ele espera a atitude de um garotinho com 5 pães e 2 peixinhos para fazer multiplicar do que já tem. Então isso qual a mensagem que fica pra gente? A gente tem que ter ação. Tem que ter ação de alguém. Na série The Chosen, eu não sei na passagem real, mas ele pergunta pro apóstolo dele, como que a gente vai fazer para alimentar essas pessoas? E imagina a cabeça do apóstolo, ele fala, nossa, se Jesus não sabe, imagina eu. Mas aí o Jesus ele espera a nossa atitude para saber, e aí, qual a sua posição? Então eu acho que isso vem muito de movimento. Minha vida foi sempre ligada nisso, sempre é movimento. Faz, que vai dar certo. Tem muita dificuldade? Absurdo de dificuldade.
Já passei necessidade em algum período? Já, com certeza. Entendeu? Das vezes do pai dela ir lá levar coisa pra gente. Mas eu continuava fazendo e não parava. Aí nesse período eu fui lá, depois de um tempinho, eu comecei a trabalhar numa obra que o padrasto dela trabalhava de vigia, de vigilante. Eu magrinho, 65 quilos, 1,60 m e pouco, lá na obra. De noite era 24 horas o plantão lá. Pegava 5 horas da manhã até 5 horas da manhã no outro dia. E aí foi fazendo. Aí a obra acabou. E a mente? Porque você tá naquela diversidade, né? Eu preciso fazer, eu tenho uma família para sustentar, tenho uma mulher ali do lado que tá me apoiando, mas eu quero honrar esse processo todo. Então você tem que estar ali fomentando hábitos e a mente o tempo todo para esse crescimento. Exatamente. Esse período era um período mais complicado ainda, porque eu sempre tive essa vontade de ter uma espiritualidade ativa, entendeu? Eu venho de uma família que minha mãe é da Igreja Universal, fui criado lá até meus 13 anos, então eu aprendi muita coisa, mas a ideologia não era uma coisa que, tipo... Vamos botar que eu tenho uma fé que ela é racional. Eu preciso, tipo, ligar pontos e tudo fazer sentido pra mim. Eu não consigo, tipo, uma coisa a pessoa falar. Não. Ah, mas por que essa aqui não conecta com essa? Eu acho que pra mim sempre tem que ter uma explicação. Sim. Eu acho, então, para aquilo ali, então, eu não servia para uma ideologia. Aí eu comecei a estudar várias religiões. Eu estudei hinduísmo, budismo, eu vi legal, falei, cara, é tão legal. E tipo, onde eu aprendi, eu falava que isso aqui era ruim. Não é ruim, é de certa forma boa. Essa religião não fez tanto sentido para mim. Mas eu fui estudando e fui vendo que falei, cara, a espiritualidade ela é livre, ela é linda. Ela não depende da gente estar só dentro de um templo para ela acontecer. Sim. Entendeu? Jesus, Deus, ele tá dentro da gente. Que foi aquele fortalecimento. Foi que tava aquele gatilho, né? Do segundo ponto, aonde a sua mentalidade foi se expandindo através da busca pela fé. Então, quanto mais você conhecia a fé, mais você ampliava os seus conhecimentos da sua mente. Nessa daí eu fui expandindo e tendo mais coragem. Foi tendo mais coragem. Nesse tempo aí, né? Até eu chegar a buscar minha espiritualidade, aí eu já tava com 2 filhos. Quando eu tava com 19... Quando eu tava com a minha esposa, a gente se mudou em outubro 14. Eu acho que foi janeiro 16. Tá, minha esposa vai brigar comigo se eu errar, mas foi janeiro 16, tava nascendo nosso primeiro filho. Eu tava com 19 anos ainda, 19, e ela tinha 18. A gente foi fazendo uma criança ali e na nossa cabeça, normal, vambora. Mas aí quando teve a criança aí o negócio ficou mais sério. Quando era só os dois era uma coisa, mas quando veio a criança aí a responsabilidade é diferente. Falei, agora não tem mais brincadeira. Mas pode falar uma coisa bem interessante? Eu falo muito isso. Na vida da gente, a gente vive por algo ou por alguém. Obviamente, a primeira escolha somos nós. O que eu quero pra mim, o que eu mereço ter, o que eu mereço fazer. Só que nem todo dia você tem motivação pra pensar em você. E aí, quando você tem esse algo, que é um propósito de vida, ou alguém, no caso, os filhos e a sua esposa, você tem um motivo real. Sim, um motivo palpável. E você fala, hoje de manhã, eu posso ter uma diversidade, mas o meu alguém precisa de mim. Hoje, o meu algo, o meu sonho, o meu propósito de vida era maior. E aí, naquela época, você com 2 pequerruchos, com uma esposa, numa mudança toda, o que era o seu sonho naquela época? Então, o meu sonho daquela época, e eu acho que até o de hoje, é sempre dar uma condição melhor pra minha família. Sim. Eu vivo embasado nisso. Até porque é por um todo. Se a sua família tá bem, se a sua esposa tá bem, se você tem em paz em casa, você faz tudo. Você ignora a diversidade e vive outro dia. Você acorda o dia indisposto, mas você sabe que se você quer chegar a um ponto, você tem que fazer do mesmo jeito. Sim. Talvez não vai sair tão bom quanto num dia que você tá em paz, você acordou, obrigado vida, obrigado a luz, obrigado tudo. Você tem que fazer, mas tem dia que você tá sentindo nada e fala, cara, tirar a cara de preguiça e ir pra rua e fazer o que tem que ser feito. É isso aí. Então foi bem complicado no começo, mas eu sempre vivia bem, sempre vivia feliz. Eu posso estar passando o problema que for. Eu posso num dia tá ruim, no outro eu vou estar rindo. Porque, tipo, não adianta. Se a gente for parar pra pensar nos problemas, de que pode acontecer, vai sempre dar errado. Porque se eu pegasse naquele momento a minha situação financeira e minha projeção, eu não tinha nada. Aí eu falei, eu vou fazendo e eu vou vai vir boas oportunidades pra mim e eu vou saber aproveitar essas oportunidades. Minha vida ela foi sempre construída muito em cima disso. De tipo, de eu conseguir fazer boas amizades com certas pessoas pra eu conseguir chegar onde eu quero. Em algum período em Nova Iguaçu, eu meio que me distanciei disso. Porque na época eu tava rodando na Uber e tal, então meu horário era mais flexível. Isso mais ou menos em 2015, que foi o começo da Uber, que era bem legal. Entendeu? Era bem... Pô, dava dinheiro antigamente. Sim. O GNV era 1,80. A taxa da Uber era 13%. Hoje o GNV tá R$6, dependendo do lugar. Acho que em Araruama é R$6.
E a taxa da Uber chega a 50%, então hoje em dia é muito mais difícil. Então naquela época ali eu fazia o quê? Eu rodava na Uber de noite e de dia eu fazia o quê? Eu ia jogar bola. Jogava bola. Só que nesse período que eu vi que eu fazia só isso, pagava minhas contas, jogava bolinha, bebia com os amigos sexta-feira, jogava um futebol, começava sexta-feira meia-noite e acabava 2 horas da manhã. Eu vi que naquele momento minha vida estagnou. Falei, gente, minha vida não melhora mais. Por mais que eu faça ali, porque pra mim era de certa forma confortável. Porque eu tinha a casa da mãe dela também. Então se apertasse em casa, eu corria pra lá. Entendeu? Só que em algum momento disso eu falei, cara, isso não tá mais dando certo. Aquele Eu looping perdi. viciante, né? Exatamente. Eu vi que eu entrei no looping. Porque eu me desliguei do meu propósito. Meu propósito ali era só viver. Então eu me desliguei. Mas Aí, você teve um gatilho que trouxe você de volta para a realidade? Ou alguém te mostrou isso? então, exatamente, foi no exato ponto que eu até contei um pouco na Inversa, que é a hora que as ideias se cruzam. Foi quando eu comecei a buscar a espiritualidade. Que eu comecei a ver. Falei, gente, tudo influencia. Minha casa bagunçada. A gente brinca. Eu falo até aqui, falar ao vivo, hein? A gente brinca e deixava a casa bagunçada. Pra gente era normal. Ah, não, depois faz. A certo ponto, sim, mas a gente deixava a casa muito bagunçada. E a gente viu que isso influenciava. Aí eu falei, isso não faz muito sentido, pelo tanto que eu sabia. Eu falei, vamos fazer, vamos dar faxina na casa. As coisas começam a melhorar. Eu falei, gente, parece que a casa fica até mais fresca, né? Fica até mais arejada. Que diferença. A gente foi fazendo esses passos e tal. Mas a gente via que o ambiente que a gente estava, essa casa familiar, né? Que no caso era uma casa onde era a casa que morava eu com a minha esposa, e aqui morava o tio dela, e mais colado morava a tia dela. Então era uma casa familiar. E ela falava, gente, ninguém nunca prosperou nesse quintal. Aí eu falei, não vai ser a gente que vai prosperar. Vamos mudar. Eu falei, vamos mudar. Vamos mudar. Aí tinha um amigo meu de infância, que ele é amigo até hoje, a gente é amigo desde que a gente dois junto na 4ª série, a gente é amigo até hoje, ele mora em Araruama. Aí um dia eu fui visitar ele, cara, por que você não se muda pra cá? A gente bebendo uma cerveja. Olhei pra ele, falei, vamos se mudar pra cá? Falei, saiu, ele falou, vamos se mudar. Aí isso foi mais ou menos eu acho que mais ou menos em agosto de 2019, mais ou menos disso daí. Aí eu falei, vamos se mudar. Não tinha nada, não tinha as coisas nem na nossa casa, não tinha melhorado um pouquinho, eu tinha comprado um sofazinho, uma televisão, alguma coisinha assim, mas não tava bom ainda, a gente, vamos se mudar. Aí levamos o que dava, pegamos um empréstimo no nome da mãe dela, deu pra pagar só o depósito e mais algumas coisinhas. Talvez acho que a compra do primeiro mês acho que deu pra pagar também. Aí quando eu chego em Araruama, sábado de carnaval de 2020, quando acaba o carnaval, pandemia, lockdown. E eu tinha uma promessa de trabalhar na loja do meu primo. Ele tem uma loja de consignado em Bacaxá. E ele falava, não, vem pra cá que tem trabalho aqui pra você. Tem trabalho, emprego não tem, tu vai ganhar pela sua produção. Eu falei, não tem problema. Pra mim isso não tem problema não. Pode colocar aí, eu aprendo rápido e eu começo a produzir. Mas aí eu cheguei em março, só que a loja dele ficou fechada até junho. Nesse lapso de tempo eu não sei como eu vivi, mas eu vivi. Não passamos fome, pegamos o benefício do governo. Dava o passo, Deus colocava o chão. Dava o passo, Deus colocava o chão. E assim a gente vai entre a fé, o amor pela família e a determinação de desistir não era uma opção. Exatamente. E a gente sempre unido. Até nossa família a gente tem muito isso. Mesmo a gente pode estar mal, sem nada, é o momento que a gente está mais unido. Eu até brinco com a minha esposa, às vezes a gente tá bem pra caramba financeiramente, a gente tem eu falo, lembra quando a gente tava sem dinheiro, a gente nem tinha nenhum problema? Nenhum, entre aspas. Sim. Mas a gente, quando tá mal, a gente fica unido. E essa é a essência. É que nem você falou, é a união do amor. O amor, ele sustenta. É claro que ele precisa de ação, não vai sustentar pela vida inteira. Ele precisa de uma base ali. Mas enfim, a gente ficou junto ali, eu comecei a trabalhar na loja do meu primo, no consignado. Continuei, fui trabalhando, no primeiro mês eu lembro que eu ganhei. Consignado de... Como assim? É empréstimo consignado. No caso, para quem é pensionista, marinha, eu trabalhava muito com o INSS. Entendeu? Como eu tenho um jeito de conversar muito, geralmente eu tenho muito carinho pelas pessoas, respeitoso, os clientes gostavam muito de mim. Porque eu tinha sempre paciência para explicar, geralmente o idoso você explica 20 vezes a mesma coisa. Uma espécie de vendedor, né? Você vendia. Sim, eu vendia. Eu era o elo entre o banco e o cliente final que queria o empréstimo. Aí eu fazia só essa parte, eu vendia o serviço. Eu explicava o serviço e vendia o serviço. E eu fiquei nessa do consignado mais ou menos 1 ano e pouco. Aí meu primo abriu uma outra filial em Araruama, o que já ficou melhor para mim, porque eu ia para Bacaxá, no comecinho eu ia de ônibus. Isso é até interessante, no começo eu ia de ônibus, mas a casa que eu morava, até o ponto de ônibus era mais ou menos uns 2 quilômetros. Aí no começo eu ia andando. Aí depois eu peguei uma bicicleta emprestada com esse amigo meu, Islândia, abraço, provavelmente ele vai assistir. Eu peguei a bicicleta e eu ia até o ponto, entendeu? Quem é daquele região vai conhecer, até o ponto da Cical.
É um ponto ali em Araruama, eu deixava a bicicleta lá amarrada Amarrava ali e ela. rezava. Fica aí até Ele amarrava e rezava. Em frente à padaria, eu rezava. A bicicleta nem era minha. Até a volta. Até a Final do volta. dia, eu te espero aqui de volta. E era uma alegria quando eu voltava, eu via lá. Eu falei, vai chegar um dia que ela não vai estar aqui e eu não tenho dinheiro pra pagar outra. Aí depois disso foi melhorando um pouquinho, eu comprei uma cinquentinha. Na época eu paguei R$ 1.700 na cinquentinha. Aí comprei a cinquentinha porque eu já tinha vendido meu carro. Pra sustentar a casa, pra gente continuar vivendo, eu tive que vender o carro. Pra viver alguns meses ali. Não valia muita coisa, eu lembro que era um Fiat Idea, eu vendi ele por 5 mil, porque tinha um monte de parcela pra pagar ainda. E assim foi indo. Eu comprei a cinquentinha. Só que o problema é o quê? A cinquentinha só dá 50 por hora. E eu tinha que atravessar a rodovia. Eu ia, era lindo, mas quando eu tinha que voltar à noite, era aterrorizante. Porque os carros passavam lá do lado. Aí minha esposa estava, e aí, como é que foi a volta? Eu falei, foi tranquilo. Foi, Deus guiou. Falei, foi Deus tranquilo. guiou, Deus E protegeu. onde não tinha acostamento, os carros passavam pertinho. Quando tava ventando, não. Eu chegava e assim, ó, tremendo. Eu falei, gente, um dia eu vou cair aqui, vou me estabacar aqui no chão, mas fui seguindo, continuei a mesma coisa. E é interessante que o caos, né, a diversidade, ela faz a gente crescer. Ela mostra a gente um novo caminho e detalhe. Ela mostra uma nova versão nossa, né, Mocha? É o caos, a diversidade tira a pessoa dos outros confortos, né? E espreme a pessoa. Tira o que atende. Se for uma pessoa boa, né? Tira o que atende melhor. Quando você espreme o ser humano, sabe o que ele tem, na verdade. Exatamente. E se ele tem, né? Se vê uma coisa bacana, é coisa bacana. Mas é isso, a vida vai espremendo, a pessoa vai obrigando a se mostrar, né? Pra mostrar que ela é de verdade. No seu caso, a sua opção era dar certo ou dar certo. Eu não tinha outra opção. Não tinha outra. mais opção. Entendeu? Não tinha outra. O que eu acho que foi muito importante pra mim, foi um outro amigo que eu conheci também, que virou um irmão pra mim. Ele provavelmente vai assistir também, Jean, meu irmão, entendeu? Ele veio de São Paulo, olha como é que nossos caminhos se cruzaram. Ele morava em São Paulo, em Ribeirão Preto. Ele veio pro Rio pra jogar, porque ele jogava profissional FIFA, jogo mesmo normal de videogame, ele jogava profissional. Ele veio pra cá pra isso. Aí acabou que ele começou a trabalhar lá. E quando eu cheguei nessa loja que eu trabalhava com meu primo não tinha muito tempo, porque ele era o gestor da loja, ele não ficava muito lá. Eu falei, vai ser fácil, vai ter alguém pra me explicar. A ajuda não veio de ninguém que eu imaginava. Veio dele. Eu até contava com a minha esposa, falei, cara, ele é o cara que tá sempre pra me ajudar, ele tá cheio de trabalho, mas ele tá sempre ali pra me ajudar. E em algum momento eu falei, cara, eu vou desistir, não vai dar. Eu não consigo aprender um ramo, que era empréstimo consignado, totalmente sozinho, eu não sei como é que funciona. Eu já tinha trabalhado antes com empréstimo, numa loja lá em Caxias, só que, tipo, lá eu só fazia o básico do básico. Eu fazia 2% do que é ser um correspondente bancário. Eu sabia digitar uma propostinha ali e pronto. 1% do que eu sabia. E lá ele foi me ensinando tudo. E esse meio ali deles, quando eu saí do meio de Nova Iguaçu para eles, no caso em Saquarema, eu vi que era totalmente diferente. Eu vi que era energia diferente, não era aquela energia de caos, de resolver as coisas na força do braço, no peito, na briga. Eu vi um ambiente diferente. E eu vi como esse ambiente era bom para mim. Ele me contagiava em todas as partes. Até nas partes ruins também, porque esse amigo meu era bem gordinho. Aí teve uma época que eu fiquei bem gordinho também. Eu até falei, olha como é que as coisas são engraçadas. Eu engordei tipo uns 8 quilos, que ele me levava muito pra churrascaria, pra gente almoçar. Não, vamos lá, eu pago o seu. A gente ia lá almoçar. Quando eu vi, eu tava na carinha, tava igual uma traquina, meu redondinho. Eu falei, olha como é que o meio influencia. Mas aí eu fiz o quê? Eu comecei a influenciar ele. Eu falei, cara, vamos pra academia. Ele na época tinha 220 quilos. Bastante, ele é bem alto, ele tem 1,98 m, mas ele tinha 220 quilos. Falei, vamos pra academia. E foi indo, foi indo, foi indo. Isso também fez o quê? A gente começou a virar. A gente parou de gastar nosso tempo com comer besteira, de fazer besteira, e eu comecei a puxar ele pro nosso lado. A mudança do hábito. A mudança do hábito. Porque a partir do momento que você tá indo pra academia, você se vê num processo espiritual. Então você já organizou a casa. Sim, tirou toda aquela energia, aquele processo ali, organizou a mente, que deu um declínio naquele processo, começou a mudar o hábito e, consequentemente, quando a gente está no processo de evolução, o mundo traz pra gente. Quando a gente está doando o melhor nosso, exatamente, o mundo volta o melhor pra gente. Então, essa energia, esse ciclo evolutivo, até mesmo espiritualmente, né, Caetano? A gente consegue ter esse processo porque volta. Então, é aquela coisa assim, se você plantar semente, você vai colher aquilo que você está plantando. Então, nesse período da tua vida, você estava plantando sementes boas e, consequentemente, o universo estava trazendo para você outras pessoas para que você pudesse melhorar a sua vida e a delas também. Isso foi muito incrível. Eu acho que tudo também uma questão eu costumo dizer que existe um determinismo, tá? Eu acho que tudo há uma tendência. Não é difícil você detectar uma pessoa que vai ter sucesso, que vai prosperar. Não é difícil detectar. Porque o nada não pode produzir alguma coisa, né? A verdade é essa. 0 a 0, né? Então a gente, assim, você nasce com uma condição
Aí você tem os hábitos, tem as culturas, né? Aquela coisa familiar ali e tal. Ó, não bota não, cuidado, não corre não que você vai cair. A gente aprende, primeiro a gente tem que lidar com os nãos, né? Sim. Então, com você, na verdade, a vida é toda uma negativa de tudo. Do que fazer, do que pensar, do que agir. Aí, com o passar do tempo, a gente vai descortinando, devagarinho. Mas a centelha tá lá, você já nasceu com ela. Entendeu? A gente não pode dizer assim, mas eu me tornei assim depois que eu... Não, você passou a perceber isso, né? Não anulando nada da sua história aí, mas já existia uma centelha. Ela estava ali, de uma certa forma, aguardando florescer, né? E as oportunidades vai chegando, você vai descortinando algumas coisas. Pô, e a gente é engraçado que a gente tenta achar um motivo. Mas eu fiz isso por causa disso. Não, já estava pronto. Aquilo ali foi só um empurrão. Foi um acionar de bateria do carro, para o carro pegar. E a vida testa, né? A vida te testa a todo momento. Ela vai te testando. Você tá em ascensão, ela te dá um teste. Aí você evolui. O que as pessoas têm muita dificuldade, porque quando eu falo de mentes implacáveis, igual a sua, é sobre isso. Por quê? A vida vai te testar. E aí você às vezes pode declinar. E é normal. Aí se você tem uma mente implacável, você fala assim, peraí, eu vou conseguir passar. Aí você passa um primeiro processo, então você subiu um degrau, você venceu. Aí você fala, tô de boa. Não, você não vai estar de boa, porque a vida vai te testar de novo. Este é o clássico processo evolutivo. Nós estamos aqui para sermos testados e para evoluir. E o que é interessante é que quando é para dar certo, tudo encaminha, né? Uma coisa encaixa aqui, outra encaixa ali, vai indo, vai acontecendo. Mas quando é para dar errado também, não vai. É livramento. É isso aí, porque não tem que ser. Começou um projeto, começou a dar errado, e o negócio começou talvez o caminho não é aquele. Exatamente, talvez já deve pensar em outro caminho. Verdade que a gente mudar a trajetória. A gente no fundo sabe quando aquilo ali vai dar errado. Se a gente olhar bem, sabe. A gente sabe. Mas é que o ser humano ele é teimoso e imediatista, né? Não, mas às vezes é desconhecimento também. Sim, claro. Por exemplo, eu tinha um funcionário na loja uma vez que ele trabalhou no setor da padaria, no atendimento. Ele ficava muito assim, nossa, o cara é ruim de serviço, o cara rapaz, é preguiçoso. Sabe aquele funcionário que já chegava assim, atendia as pessoas bem e tudo, mas sabe que a pessoa que parece que está no lugar errado, na hora errada, e tudo errado. Insatisfeito com o jeito. E está insatisfeito. Aí um dia eu olhei pra ele e falei assim, ele tinha acho que 18, 19 anos, novo. Um menino ainda. Aí eu falei, poxa, cara, o que tá acontecendo? Tu tá no lugar errado, isso aqui não é pra você. Aí ele olhou assim e falou, não tem nada a ver com questão de vontade de trabalhar, competência, não. Quando você, às vezes, você não tá no local certo, ou naquilo que você gosta de fazer, a tendência é aquilo não dá. Você não está satisfeito, cara. Entendeu? Fica torcendo até para dar errado, sabia? Tem certas coisas que a gente vai fazer que a gente fica assim, e quando dá errado, faz nossa, deu errado, né? Ai, que coisa ruim, né? Mas acabou. Porque a gente não quer ser o culpado, não. A gente quer botar a culpa na coisa que deu errado. No cenário. Entendeu? Mas a gente que não estava afim mesmo. Hoje em dia, sabe o que ele faz? Hoje em dia ele é subgerente de loja, de atacadão. Tava no lugar errado. Grande. Tava no lugar errado. Não tem muito tempo isso não, tem uns 8 anos isso. Mas ele começou com o quê? Oferecendo cartão na porta. Aí, quer um cartão? Aí eu cheguei lá uma vez, ele, você quer um cartão? Não, rapaz, já tem cartão já. Pô, faz um cartão aqui do atacadão. Começando. E parecia uma coisa assim, que o cara nasceu para tipo, distribuidor de panfleto. Mas o negócio dele era o quê? Era expressar. Tinha tendência a se expressar, a trabalhar com comunicação. Aí foi trabalhar com o tempo, foi pegando experiência e tudo, começou a treinar pessoas para aquele serviço. Começou a treinar pessoas para aquele serviço, ele já passou para outros setores da loja, passou a treinar a equipe para os outros setores da loja. Tem gente que nasceu para aprender e ensinar. Sim. Tem uns que nasceu para aprender, absorver e ficar quieto. Tem uns que nasceu para não aprender, não quer aprender, deixa para lá.
E as pessoas esquecem que quando você sabe, quando mais você ensina, Mas você aprende. mais Você você aprende. Mas é um ciclo interessante. Todo mundo que aprende e começar a ensinar, ele aprende mais. Sim. Porque até libera a mente para aprender mais. Não fica aquilo parado. Porque, na verdade, quando você ensina, você esgota o que você sabe. Aí aquilo te obriga a obter mais conhecimento. Sim. Aí você tem mais conhecimento. Uhum. Quando você tem mais conhecimento, você ensina aquilo, aí você esgotou de novo. Assim você busca mais. Aí você tem que ir lá e arruma mais. Isso aí. Entendeu? Esse é o segredo. E muitas vezes, quando a gente está em certas situações, igual, por exemplo, você aprendeu o processo ali do consignado. Uhum. Você tem que estar disposto a aprender. Sim. Porque se você não estiver disposto a aprender, não vai resolver. Então, você chega num lugar, eu não sei nada. Você falou, eu sabia o básico. Saí de lá quase PhD. E depois? Como foi o depois? Então, depois quando eu saí, a loja fechou e acabou que eu não voltei pra loja de Saquarema. No caso, ele tinha uma filial em Saquarema e uma filial em Araruama. Eu não voltei. Eu falei, vou fazer sozinho. Por quê? Eu recebi metade da comissão lá com ele. Sim. Eu falei, agora eu já conheço o gerente do banco, eu posso falar pra ele que eu vou trabalhar de home office. Como foi pós-pandemia, então era muito mais fácil. Se fosse um outro cenário sem pandemia, eu não poderia trabalhar sozinho de casa. Porque tinha todo aquele processo de visitação na loja, de tirar foto. Antigamente não dava para fazer home office porque era questão muito contrato, muito papel. E depois da pandemia veio essa questão de fazer via link, via biometria facial. Então, para acontecer, para eu conseguir ter isso consignado, exatamente esse ponto da pandemia foi importante. Porque se não tivesse a pandemia, eu não conseguiria ter esse meu negócio em casa. Eu fiz o quê? Eu abri um MEI, comecei a fazer em casa. Eu mantive meus clientes, só que teve uma coisa engraçada nisso, porque, tipo, eu ganhava 50% lá. Eu falei, então, automaticamente, agora meu salário dobra. Agora eu vou ter 100% da comissão, vai ser tudo meu. Tô rico. Tô rico, falei, agora... Dinheiro. Falei, tá bom. Só que aí eu percebi que eu não conseguia trabalhar tanto quanto eu trabalhava pra ele. Porque quando você trabalha pra você, ninguém te cobra. O Rodrigo até fez um vídeo falando sobre isso esses dias. Ninguém te cobra. Então se você não fizer, você não ganha nada. Entendeu? Ninguém tá ali, você não ganha nada. Tem que bater. Então eu falei, exatamente. Aí eu comecei a buscar, comecei a fazer, comecei a movimentar. E eu via, e sempre foi uma coisa que eu sempre estudei muito sobre lei da atração. E eu via que o movimento ele trazia retorno. É engraçado, se eu fazia uma campanha de SMS, vinha cliente de indicação. Aí eu falava, indicação. Aí eu começava a pedir indicação. Aí alguém da campanha de SMS respondia. Aí eu falei, vou fazer SMS. Aí vinha indicação. Aí eu falei, vou fazer trabalho de rua agora. Aí fazia trabalho de rua. Aí não amava ninguém da rua. Aí começava a vir indicação. Aí eu comecei a perceber que, tipo, quando eu tava em movimento, devolvia. E se eu relaxasse, eu falei, não, agora eu tenho um clientela aqui. Tá vindo muita indicação, tá vindo da prospecção de SMS e da rua, né? Que tu vai falando com um com o outro, como é coisa de mercado. Foi aquela época muito de FGTS, quando começou o FGTS. Entendeu? Do pessoal poder fazer empréstimo com a FGTS. Aí um falava com o outro, peguei um dinheirinho aqui. Então, boca a boca era muito forte. Ele viava muito. Mas eu percebia que se eu parasse, não tinha mais nada. Entendeu? Só que o problema foi o quê? Outra estagnação. Quando eu já tava meio que bem, eu tinha comprado um carro legal, assim, eu tava morando numa casa boa, num bairro nobre na Vila Capri. Tava tudo meio que estável. Eu abri uma loja mesmo em frente à lagoa, lá em Araruama. Pô, tudo lindo, perfeito. Eu falei, agora tô estável. Loja de consignado. Loja de consignado, um escritório. De frente à lagoa, lindo, lindão. Aí aconteceu o quê? Eu falei, agora tô tranquilo, vou trabalhar nisso daqui. Mas a vida tende a me cutucar. Fala, não, vai mais um pouco. Aí do nada teve a troca de governo e tal, e isso eu vi minhas comissões saindo em média era tipo entre 14% a 20% questão de empréstimo novo. Entendeu? 14. Se eu pudesse 10 mil pro cliente, pegasse 10 mil, pegava 1.400. Só vendendo serviço. Pô, maravilhoso. Mas quando mudou de governo, aconteceu o quê? A Selic subiu e eles tiveram que baixar a taxa do cliente. A taxa teve que baixar, só que a Selic é alta. Então, para eles mascararem, fizeram o quê? Eles balancearam, abaixando a comissão do corretor. Então eu vi minha comissão saindo de 19%, botasse uma tabela mediana, 19%, ela saiu para 4%. Aí eu comecei a fazer conta. Falei, gente, não dá, eu não consigo escalar meus clientes para eu conseguir ter o mesmo ganho com ela com a 19%. Pô, despencou. Despencou muito, eu me vi em outra situação ruim. Tava essa troca de agora de 22. Foi. Caramba. Foi. Aí, quando trocou o governo, já começou a Mas tem desandar. coisas básicas de venda aí, que é energia e movimento. Não tem venda que não responda energia e movimento. Sim. Se você é intenso, coloca energia no processo, faz movimentos que costumam dar resultado. E o mercado muda toda hora. Tudo muda toda hora. Tudo muda toda hora. Entendeu? A vida da gente, precisa entender isso, gente. A vida da gente, ela é mudança constante. Por isso que quando a pessoa mexe com Não, venda, não. até tem que pensar nessa mudança e no
tipo de produto, quantidade de produto, variedade às vezes, ou porque senão ela fica muito vulnerável ao processo. Exatamente. Vamos pensar também, o que a vida queria de você? O que a vida queria de você? Porque se você teve um processo, você cresceu, você estava já, igual você falou algumas vezes, eu estava acomodada, eu estava bem. Tranquilo. A vida falou pra você, peraí, daqui não é o seu lugar mais. E aí veio a adversidade. Exatamente. É onde as pessoas, aí eu volto a falar sobre a mente implacável, é onde as pessoas têm a escolha de, ou eu fico de vítima, chorando, reclamando do governo, reclamando do banco, reclamando de não sei o que lá, e aí vai ladeira abaixo, ou eu preciso, que não vai adiantar nada. Ou eu faço o quê? Eu vou pra frente. Eu vou pra vida. E aí, pra onde você foi? Exatamente. A questão foi o quê? Eu tava meio desenganado, eu tava meio que trabalhando naquilo ali, pensando em fazer outra coisa. Eu comecei um negócio de importação de iPhone. Importar iPhone agora, eu sabia fazer importação, porque eu já fazia na época do Venense. Uma vez eu fiz. Só que na época o dólar era 13 e pouco. Eu fiz uma importação e foi muito legal. Aquela roupa da Abercrombie na época. Então eu fiz a importação, falei, cara, isso aqui é legal, mas aí o dólar começou a subir, aí eu fui pra questão dos iPhone e eu vi que não era aquele mar de rosas, porque a questão do iPhone ele é muito um mar sangrento, né? Todo mundo faz. Parecia que ninguém fazia, quando eu comecei a fazer, começou todo mundo a fazer também. Falei, não dá, e não foi, rateou, não deu certo. Aí eu continuei vivendo do jeito que dava, continuei fazendo as coisas, queimando gordura. Comecei a queimar gordura. Vamos reprogramar a queimar gordura, que coisa que tinha, eu comecei a queimar, dinheiro que tinha guardado, fui reduzindo o custo e queimando ali. Aí olha só como é que foi engraçado, olha como é que a mudança vem. Eu jogava um futebol aqui em São Pedro. Já há 2 anos eu jogava futebol, desde que eu me mudei pra cá. Eu jogava em São Pedro, eu saí de Araruama e jogava futebol em São Pedro. Aí um dia eu tava lá nesse futebol, quinta-feira. Aí tinha um amigo meu bebendo, que eu já tinha costume de ele, tinha uma pessoa nova e com um filho, que eu nem sabia que era o filho dele. A gente foi lá, tomando uma cerveja ali, fomos conversando, a gente se conheceu. Sabia o nome um do outro, normal, jogava bola junto, dava aquelas pegadas nele, Rodrigão, abraço, dava umas pegas nele. Aí um dia ele botou um vídeo dele no grupo falando que ele ia se lançar no digital e tal. O primeiro vídeo dele. Ele sempre fala vídeo horroroso. Vídeo horroroso. Ele postou o vídeo sozinho, luz caindo, não sei o que. Eu falei, pô, cara, muito legal o seu projeto, não sei o que. Ele botou no grupo do futebol e respondeu no privado. Eu falei, pô, muito legal o seu projeto. É importante esse trabalho de você ajudar outras pessoas, representante social, representante comercial. É importante essa ajuda, você ver, explorar esse mundo aí, cara, é muito importante. Projeto legal e tal. Precisar de alguma ajuda, fala comigo. Aí ele pegou e mandou. Você entende de gravação? Eu falei, um pouquinho. Nunca trabalhei com isso. Falei, eu entendo um pouquinho. Eu falei, olha, melhor que esse vídeo aí eu consigo gravar. Na época eu tinha um iPhone XR. Melhor que esse vídeo aí eu consigo gravar. Aí isso acho que foi, ele postou acho que na sexta-feira. Ele falou, tá bom, então vem aqui em casa domingo, 6 horas da manhã. Eu falei, Já testou? Já, porque tipo, eu sempre tive o costume de acordar tarde. Eu era aquele cara que ficava até tarde. Eu acordava 10 horas da manhã e começava a produzir. Nessa época eu tava trabalhando de casa, eu já tinha desfeito da loja. Eu comecei a produzir. Rodrigo maduro o suficiente falou, deixa eu ver se esse caboclo é bom mesmo. Vamos marcar domingo de manhã pra ver se ele vai aparecer. Cedinho. Aí quando deu domingo, 6 horas da manhã, eu tava lá, na porta da casa dele. Aí começamos a gravar, botei o iPhone XR lá de lado. E vamos gravar o quê? Vamos ler aqui. E começamos a gravar, começou a falar de projeto, ele apertou a mão e falou, ó, vamos montar um projeto, eu e você? 50-50? Falei, vambora. Ele, mas não tenho dinheiro. Ele, mas você tem trabalho, e eu não tenho tempo. E eu tenho dinheiro. Aí eu falei, perfeito. Você tem dinheiro, eu tenho trabalho, conta comigo. Não sei fazer, mas a gente vai aprendendo. Aí aprendi, comecei a ver vídeo no YouTube, aprendi a editar vídeo, fui aprendendo as coisas, o negócio foi crescendo. O Rodrigo não conseguia fazer um story na época. Ele não tinha Instagram, ele não tinha Facebook, ele não tinha nada. Ele não tinha nenhuma noção de rede social. Ele não sabia como fazer. Ele tinha um conhecimento, mas não sabia executar. Não sabia passar esse conhecimento. A gente começou com 0 inscritos. E você já tinha o conhecimento, já sabia fazer e executar. Então... Eu tinha menos que ele imaginava. Mas eu estava ali. Eu estava disposto. Entendeu? Ele tentou até começar esse projeto com outras pessoas que já tinham um certo know-how de internet, já estava na internet, mas as pessoas não queriam fazer do jeito dele. Que ele vamos fazer acontecer. E o meu horário é domingo, 6 horas da manhã, é a hora que eu tenho tempo. E foi a oportunidade, né? Mais uma virada de chave na sua vida. Mais uma vez a vida falando pra você. Jefferson, vem cá. Vem cá que você vai seguir um novo caminho. Você vai ter que aprender agora novamente. Exatamente. Aí eu comecei, foi mais uma vez, eu vim pro zero de novo. E isso não me rentabilizava, porque ele custeava o projeto. Ele falava só, se você precisar de alguma coisa, você fala comigo. Só como eu tirei a atenção no empréstimo consignado, o pouco que eu ganhava foi só baixando. Aí eu fui o quê? Comecei a queimar gordura de novo. Aí eu lembro, eu tinha um EcoSport novinho, eu fui lá e vendi EcoSport.
Eu vendi EcoSport, comprei um... Foi um Celta? Não, eu vendi EcoSport, comprei uma moto. Eu com 4 pessoas em casa. Eu ia falar isso. Eu vendi, comprei uma moto. Crianças comprei uma moto. E comprei uma moto esportiva ainda, né? Porque era meu sonho. Eu falei, ó, já que eu não posso fazer o que eu quero, não posso manter meu carro, eu vou comprar a moto que eu sempre quis. Quero uma R3, que ela é mais esportiva. Eu falei, vou comprar essa moto. Que o banquinho dela é desse tamanhozinho. Minha esposa com problema de coluna. Foi um caos. Ela falou, não vou andar, eu não ando. Entendeu? Ela falou, não ando. Enfim, aí fiquei de dezembro de 2000 e... Acho que foi dezembro de 2023 com ela até agosto 24. Aí eu continuando fazendo as coisas ali, eu fui lá e vendi a moto e comprei outro carro de novo. E isso aí foi tudo gordura. Gordura, porque eu não rentabilizava o projeto, só gastava. Só ia. O Rodrigo só colocava dinheiro, só gastava. Aí ele falou, vamos tomar mais um passo. Nessa época a página dele já tava com mais ou menos uns 10 mil seguidores no Instagram. A gente viu que realmente a galera gostava do conteúdo dele. Por mais que era um conteúdo que, tipo, a gente via que não era bom, mas era o melhor que a gente podia naquele momento. Rodrigo, isso aí não é o melhor, mas é o melhor que a gente pode nesse momento. A maturidade profissional vai crescendo ao longo do tempo. É a prática. As pessoas têm medo de praticar, têm insegurança de falar, não sei fazer. Isso. Tem que começar e continuar. E se não começar, o negócio não vai, não tem jeito. Tem que dar o primeiro passo. Melhor do caminho. Melhora do caminho, é isso que eu falo. Não sabe, pede ajuda. As pessoas têm muita dificuldade de pedir ajuda. Até porque também, já que é um projeto muito novo, a gente nem sabe exatamente o que tem que se preparar direito. Grande parte do que você vai se preparando é a própria demanda que o processo vai dando para você. Exatamente. Existe uma situação também de trabalhar por conta própria, que as pessoas falam, né? Existe um equívoco muito grande nisso também, algumas coisas. O que a pessoa pensa assim, vou trabalhar por conta própria. Que aí eu acordo a hora que eu quiser, faço o que eu quiser, se eu quiser folgar, eu folgo. A maior armadilha do século XXI. Em casa eu fico, eu vou trabalhar menos. Sexta-feira eu vou pra praia. Rapaz, as iluções. As fantasias, né? Pelo amor de Deus, não tem nada disso, é o contrário. Vamos ser realistas. Então você não tem para quem dar atestado, então você não pode dar atestado para você mesmo. É complicado, tá? Eu tinha comércio lá em Nova Iguaçu, dentro da estação de Nova Iguaçu, e eu não podia faltar, eu não podia beber, não podia ficar a noite toda acordado, eu não podia sair, o sextou, eu não podia, apesar que nem existia esse negócio de sextou. Empresário com seus 98, 97, não tinha assim. Tinha só deixar a vida me levar. Não dava também. Pior que nem isso, cara. Não dava também deixar a vida me levar. Comércio dentro de uma estação de trem. Que hora que é uma estação de trem? Que hora que fecha uma estação de trem? Deve ser umas 5 horas da manhã, até umas 3. Acho também que é bem cedo. Poxa, então eu e meu irmão, a gente revezava horários, né? 2 horas da tarde, a gente se via durante 10, 15 minutos. Era o que? Aquele boxezinho que tem na estação? Dentro de Bala Escada, ali. Aqui bem dentro de Bala Escada ali, né? Varejo da estação que dava pra dentro da estação e dava pão de ônibus lá de fora. Em frente ao cartório ali, o cinema. Sim, conheço. Já tomou café lá já? Já, claro. Se for ver, você já tomou café com o Caetano e nem Acho sabe. que não, porque em 97 eu tinha 2 anos. É verdade, faz muitos anos. Eu fiquei ali bastante tempo. Eu tinha sopa de R$1. Eu fiz uma sopa de R$1 ali. Vinha gente de lá das outras estações todinha lanchar com a gente. Porque eu sempre gostei muito da questão da limpeza. A minha vitrine, eu tenho problema com vidro. O vidro não pode ter mancha. As coisas não podem ter embaçado. Eu detesto o troço embaçado. As doideiras que eu tenho. É coisa minha mesmo. É toque. Então, a vitrine tem que estar limpinha. E o salgado, eu toco salgado. Comida, né? Mesmo. Pô, cara, então assim, eu sempre gostei de comer o que eu vendo. Não tem aquela coisa de, não vou fazer de qualquer jeito aqui. Não. O ruim, eu não me acostumo com o que não é bom. Não consigo me acostumar. Então, assim, a excelência de fazer a coisa legalzinha, entendeu? A higiene, isso aí são coisas que eu e meu irmão, a gente sempre prezou. E atrai o público, né? Então, muita gente, eu vendia muito lá. A gente vendia aí 350, 400 salgados por dia, fora sanduíche, fora biscoito, fora a sopa, vendia mais de 100 e poucas sopas. E você não tinha condição depois do final do dia falar assim, não, vou parar 5 horas e vou pra praia. Malhava muito. E outra coisa, se eu não tivesse condições, saúde e disposição no outro dia, quem é que abria a loja? Não acontece. Entendeu? Então, assim, o meu horário era meu irmão abria,
5 horas da manhã, de 5, pouco, até bem 2 horas. Eu ia de 2 horas até 1 hora da manhã, praticamente. A gente não tinha uma vida bem complicada, tá? Fechado. Agora, se você tem que cumprir meta, porque você tem uma porta que abre e fecha. Essa é a meta. É a hora que a porta abre e a hora que a porta fecha. E o que as pessoas fazem? Você falou questão da meta, né? Você era, trabalha por conta própria e tal. Você era cobrado na empresa. Exatamente. Mas quando ele foi trabalhar, eu achei interessante isso que ele falou. Que quando ele foi trabalhar para ele não tinha meta. Não tinha cobrança. Aí não tinha cobrança. Vai cobrar de quem? Cobrar eu? Cobrar de mim mesmo? Não, é uma E é essencial Mas isso. é, E é essencial isso, entendeu? Você tem que Mas escutar. acho que focar uma coisa. Para quem quer empreender, de verdade, é o seguinte: tem que gostar de trabalhar, mas vai ficar sem final de semana de início, Sim. vai trabalhar mais do que CLT. Por muito tempo você não vê resultado. Exatamente. Tem que gostar de problema, que vai dar muito problema. Muita coisa vai sair errado, tá? Não vai dar tudo certo. Não pode usar o dinheiro logo de cara. Não, Vai ter sim. que juntar. Não pode gastar o Vai ter carro. que olhar para ele Vai ter que realmente saber e deixar ele lá. que é liquidez e guardar o dinheiro ali. É. Mas pessoa que empreende tem que entender que empreender, o cara tem que gostar de trabalhar e gostar de problema. E de adversidade. Não adianta. Exatamente. Eu não diria o problema, acho que você falou a palavra certa. A diversidade. Porque o problema, na realidade, ele sempre tem uma solução. Sim. Então, ele tá ali, toda a vida da gente vai lidar com essas. Mas a diversidade do negócio é esse ponto-chave. Sim. Você vai falar de lidar... problema. Ele falou, tipo, improviso. Não, o problema é gostar de resolver problemas. Então, plano B. Não só porque Todo. você vai fazer uma atitude, aquilo não deu certo. É um problema já. Sim. Tem que resolver aquela situação. Sem gostar de resolver os O problemas. inesperado. Porque toda hora tem alguma coisa diferente. Tem. Toda hora tem uma coisa que você Os planejou. problemas são bem criativos, né? Eles sempre se moldam, sempre E você, de certa forma, você acostuma Viver assim. não ter agenda. Não tem. Eu levanto de manhã, eu levanto de manhã, vou fazer isso. Aí eu olho pro Zap. Caetano, deu um problema aqui, assim. Acabou a agenda. programação. Acabou a agenda. Eu pensei que eu ia fazer uma coisa, aí vou pra academia, depois vou fazer isso, acabou. Não tem É detalhe, né? Se ninguém resolver, o dono da empresa tem que resolver o problema. Você não vai. Então, Não assim, tem escolha. e Não é. quando a coisa chega Escolha. lá em cima, é porque ninguém mais vai resolver. Aí você tem que resolver. Na verdade, o dono da empresa é o único que tem um real problema, né? Sim, porque Porque é o único. Exatamente. O restante botar tem CLT, ele Porque resolve se eles normalmente. conseguirem resolver, Não chega. eu não vou nem saber. É. Entendeu? Eu vou saber depois que bota no grupo lá. Na nossa loja tem 12 grupos. Então eles botam lá. Foi resolvido assim. Tá bom. Que eu peço para botar lá para marcar. Trocou a correia da máquina tal da padaria. Vai estar lá. É registro, né? Tá É sabendo? um registro, um relatório, né, Sim. do serviço feito. Mas tem coisas que acabou, tem que ser eu. Entendeu? Tem que ser a parte, né, da diretoria que vai resolver. Uma questão burocrática, uma questão documental, uma questão administrativa mais complexa. E sem falar que você acaba aprendendo, porque, por exemplo, a gente está falando sobre a questão desse processo de evolução mesmo. Imagina só, se você não passa todas as fases e todas as etapas da sua empresa, então você não é um gestor. Um teste. Você Uhum. não é. Então você sabe detectar antes mesmo do problema acontecer, você já antecipa o processo e já fala, gente, deixa eu contar um processo. As caixas estão assim, o processo está assado, tem que resolver daquela maneira. Você já sabe o que vai acontecer, então você treina, você qualifica a sua equipe para antecipar isso aí. E geralmente Como é questão de também gestão? o empresário tem a visão do processo, tem uma Quer visão saber de uma coisa que eu como ouço? executar. Uma coisa que eu ouço bastante. Rapaz. Mas de vez em quando a gente tem que curtir a vida, né? Se permitir. Aí eu comecei a perguntar assim, o que é curtir a vida? Porque a gente não sabe, né? Vai de cada um. Curtir a vida é fazer o que você quer ou que fazer as coisas que os outros querem que você faça? Depende A do que semana, você quer vai chegar. falar. A semana passada, uma amiga minha virou para mim e falou para mim assim, Não. Onde você quer Andresa, chegar? você dorme? Eu tava conversando com ela, eu falei, Andresa, você dorme? Eu falei para ela assim, meu bem, eu durmo tranquilamente. Eu trabalho, eu tenho os meus projetos, eu tenho o dia da minha família, eu organizo o meu tempo Tem que ser. e tenho o meu momento de lazer. Então, não é porque eu trabalho diferentemente das pessoas que chegam a trabalhar às vezes 17 horas por dia. Primeiro, eu faço o que eu gosto, já começa por aí. Eu aprendo no meio do caminho cada vez mais, então eu estou numa constante evolução do processo. Sim. E eu faço com que
o meu horário, o meu cronograma tenha tempo para isso. Para um bate-papo, para um final de semana com os amigos, pro lazer. Mas o lazer de cada um, às vezes, o seu é jogar futebol, o seu, às vezes, é brincar no karaokê. No karaokê. Agora eu descobri nós sabíamos do karaokê. Os jogos Vamos ter que fazer um karaokê. É a minha fuga. Então, o que acontece? Todos nós temos isso. E é escolha. Porque você escolhe. Por exemplo, quando o Rodrigo te convidou, vamos para um desafio novo? Eu não sabia o que era. Mas aí você teve a coragem de ir ali. Só que você teve que aprender não só na parte audiovisual. Você teve outros desafios nesse processo. E quais que você passou? Então, além da parte prática, uma sociedade, ainda mais com uma pessoa que você não conhece, porque eu não conhecia o Rodrigo, ela é muito difícil. Então tem que ser uma coisa ali de você conseguir separar o pessoal do profissional de uma forma que fique legal. Então esse foi um desafio grande, porque tipo, eu ia lá pra casa dele, então tava a família dele lá também, tipo, tudo isso conta, senão não era possível. Se fosse uma pessoa de tipo, má índole, eu não soubesse me portar, ele não ia querer que eu fosse pra casa dele. Dentro do espaço dele. Então, tipo, isso é um problema que a pessoa tem que sempre saber se colocar em todos os lugares. Eu sempre fui muito assim. Muito educado, sempre sabe de respeitar todo mundo, porque isso faz muita diferença. Só, eu não ligo, eu sou assim e eu vou morrer assim. A síndrome de Gabriel. Isso aí vai fazer muito mal pra você. Porque você não vai conseguir acessar alguns lugares. Ainda mais se for lugares de pessoas que estão no nível maior financeiro que o seu. Porque elas vão te repelir. Então, se você não tiver aquele anseio e não se portar como se você já estivesse naquele lugar, você não vai acessar. Você não consegue acessar um lugar que você, tipo, você não tem um contato ali com ninguém. A pessoa vai te repelir naturalmente. Porque todo mundo é grupos nichados, né? Se eu me porto diferente, se eu falo muito diferente, se eu falo coisas que não deve, eu não vou estar naquilo ali, a pessoa vai me repelir. Mas quando você se importa de estar sempre se melhorando como pessoa, como eu posso agir melhor, como eu posso falar coisas que a pessoa não gosta, eu não vou falar. Eu não vou ficar falando coisas que ele não gosta, ou que talvez a família dele possa não gostar. Então eu acho que isso falta muito nas pessoas que, tipo, querem às vezes acessar uma coisa diferente. É saber como se portar e ficar perto de pessoas que já chegaram. Qual a forma mais... Eu sempre vi isso. Qual a forma mais fácil de você conseguir alcançar um próximo nível? É você chegar até outra pessoa que já está no próximo nível. Sim. E tem alguma pessoa, um pensador, que ele fala que, tipo, o que você precisa... Eu acho que foi aqui nesse podcast que eu vi isso, hein, se eu não me engano. Porque eu fico em tantos podcasts que eu não sei qual que veio esse insight. Mas o que você precisa... ele tá a 3 pessoas de você. Então, se você tem um contato com uma pessoa que tá assim, ela tem um contato com outra e outra que vai te ajudar. Entendeu? É que nem com o Rodrigo foi. Ele precisava de mão de obra. E nesse momento, por mais que ele tenha uma condição boa, às vezes só o dinheiro não importa. Tudo aquilo ali é tudo contato. E Nós não somos uma ilha, gente. Pra gente poder crescer em qualquer aspecto da vida da gente, eu comparo muito a uma engrenagem. Cada peça no seu lugar. Um relacionamento a 2, você tem uma engrenagem, uma parceria. Um negócio, você tem uma engrenagem que tem que girar. Então, você não consegue fazer tudo. Se você quer fazer alguma coisa, você quer ir além, eu vou sozinho, beleza. Quanto tempo você vai demorar sozinho daqui até ali? Agora, se você tem um sócio, um parceiro de negócio, se você tem visão de crescimento, aí você faz o quê? Você traz pessoas prósperas, você traz pessoas com conhecimento para você ir mais forte e para você ir além. Sim. É aí que as pessoas esquecem muitas vezes. Então eu falo, não nascemos para ser ilha, nós nascemos e vivemos e precisamos estar no meio. E quanto melhor o meio a gente tiver, mais fácil. Então assim, tem uma frase que já foi falada várias vezes, a pessoa fala, quando você sentar numa mesa e você for o melhor dali da mesa, pede licença e sai. Você tá na mesa errada. Não te agrega. Você tá na mesa errada. Então se você acha que você pode ir além, que o dinheiro pode comprar tudo, o dinheiro não compra tudo. Você vai precisar de parceiros. Porque se você não sabe fazer, eu contratei o Washington. Eu paguei pro Washington fazer. Mas peraí, você sabe o que ele tá fazendo? Você sabe aonde o seu investimento tá indo? Então, é uma percepção que as pessoas esquecem disso. Então, parceria e sociedade, ela é interessante porque você pega o melhor do Rodrigo, somatiza com o melhor do Jefferson, e aí cria-se a Avança Company. E hoje, é uma prestadora de serviço na região aqui dos Lagos, que pode ser considerada, acho que uma das melhores, entendeu? Muito obrigado. Vocês cresceram num patamar... E eu falo porque nós estamos aqui, a gente vê a dedicação de vocês, a gente vê a qualidade que vocês oferecem para todo mundo aqui. E qual que é o diferencial? O diferencial que eu falo assim, eu vejo vidas em vocês aqui. A gente já conversou isso várias vezes. Eu vejo que vocês gostam do que vocês fazem. E, consequentemente, vê o resultado do plantio bem feito. Com certeza. Essa questão de você dividir, ela é muito importante.
Uma pergunta, tu sabe quantos por cento o Jeff Bezos tem da Amazon? Não. Chuta. 15? Eu acho que ele tem 7,4%. Quando eu ouvi isso, eu falei, olha o tanto que ele teve que dividir do sonho dele, da ideia dele para dar certo. Muitas pessoas falavam, não, eu vou querer tudo. Mas não tem como ele ser um dos caras mais ricos do mundo sozinho. Isso é uma mensagem muito grande pra gente. Mas já viu alguém prosperar sem desapego? Muito difícil. Não tem Verdade. como. Não tem como. Exatamente. Eu acho que é possível sem desapego. Entendeu? É igual o franqueador. O franqueador, ele tem uma empresa e ele quer crescer, ele quer ter filiais, ele quer expandir e tal. O que ele faz? Ele tem que abrir franquia, senão ele não vai. Você não consegue criar 200 filiais, não consegue. E eu vou trazer um dado interessante que eu ouvi num evento que eu fui esse final de semana. Por exemplo, no âmbito da mulher, que era específico o evento que eu estava, hoje, no Brasil, do ranking segundo o Sebrae das bilionárias hoje do Brasil, das 10 bilionárias do Brasil, 2 são herdeiras. 8 tiveram que fazer o caminho para chegar lá. Então, o que isso mostra? A trajetória, ela é possível. A sua meta, independente de qual que seja o seu sonho, ele pode acontecer se você não desistir. Se você não deixar na primeira adversidade, você falar, não é pra mim. Porque é sobre isso que a gente tá falando aqui. Sobre a adversidade que te testa. Uhum. Sobre a vida que te testa. Então, a todo momento, a gente tá sendo testado. Por isso, por exemplo, você trilhou um caminho pra falar assim, o Rodrigo abriu as portas da casa dele pra mim. Uhum, exatamente. Então, você foi amadurecendo. Talvez se ele tivesse conhecido lá com 17 anos, com 15, com 18 anos... a tua maturidade não teria aberto essa porta. Uhum. Então, a adversidade fez quem você é hoje. A sua coragem te levou além e vai te levar mais ainda. E a sua mente busca, porque você é uma pessoa inquieta. Sim. No sentido de, eu tô aqui, tô satisfeito? Não mais. Antigamente, você percebeu que você poderia estagnar. Sim. Hoje, você já não quer estagnar mais, porque você vê que essa mudança, esse movimento, ele se faz necessário. Até pro crescimento. Sim, claro. Mas é um cara inquieto, um cara que lê o ambiente, que entende o ambiente, que sabe lidar com isso, que sabe se adaptar, que sabe mudar. Você cresce, não tem como. Uma vez Não tem como. uma fala bem legal, a gente está falando aqui sobre crescimento, tudo companhia, né? Uhum. Você está com pessoas melhores. E eu ouvi uma vez num podcast o cara falando assim, o cara falou assim, ó, você quer ficar rico, cara? O cara olhou pro outro. Não, pode falar, você quer ficar rico, não quer? Quero ficar rico. Tem que saber como é que o rico pensa. Sim, é um fato, é um fato. Sim. Cara, como é que eu vou fazer? Lê biografia. Estuda. Pega livro de biografia, daí pega aí os caras aí, grandes empresários, como é que é a vida deles? Porque a gente quer saber da vida de todo mundo. Mas, espera aí, a gente quer saber da vida de um cara bem-sucedido? Talvez a gente se importe com os problemas que ele teve, com as questões pessoais, mas o caminho que ele percorreu profissionalmente para estar ali. Entendeu? Então, assim, eu assisti isso na época, eu achei interessante, que valeu muito a pena também. Quando eu cheguei aqui em São Pedro, eu sempre gostei de banca de jornal, e banca de jornal vendia muito livro. Aquelas revistas, né, em 2000, eu vim para cá em 2003. Aí eu olhava as bancas de jornal, aí vi um livro, minha sorte, cara, meu filho tava com 6, 7 anos de idade. Pai Rico, Pai Pobre. Acho que todos nós já lemos aqui. Rico, Pai Pobre. Deveria ser dado na escola para pobre. Sim. Sobre economia, sobre De uma finanças. forma bem clara e bem fácil de entender. 3 vezes, ou 4, por aí. Eu li fácil entender mesmo. 2 livros que eu comprei em banca de jornal, O Monge Executivo Muito bom, e tá? Pai Rico, Pai Pobre. Comprei e tava na promoção, assim, na banca de jornal. Comprou esporadicamente, Esporadicamente. Nem imaginei que ia fazer tanto sucesso. Quando as pessoas têm. Eu acho que tem duas percepções. Conhecimento e a consciência. E a consciência tem sempre expansão, tem escalas, né? Isso aí. Quando a pessoa chega numa escala de consciência que ela compreende que a sua mentalidade realmente cria sua dimensão de realidade, você realmente entende isso aí, aí ela vai atrás realmente estudar alguém que já fez, ou vários que já fizeram, para encontrar o próprio caminho, porque a mentalidade realmente cria, gente, a dimensão. Eu acho que quando você tem aquele ponto ali que você vê que você não sabe de nada sobre o mundo, que você não sabe de nada sobre o que você faz, por mais que você seja um especialista, eu acho que isso ali expande a sua mente. Porque você fica pequenininho. Sim. Fica. Quando você fica pequenininho, o mundo fica gigante. Isso Aquele aí. conhecimento fala, cara, o tanto de conhecimento, eu nunca vou absorver tudo.
Uma pessoa que já falou, eu já sei de tudo, já era. Ela entrou, Ela fechou, fechou. não chega mais nada ali. Mas não sai É um desespero. perigo. Sabe quando eu gastar aprender isso tudo que eu preciso aprender? E não tem fim, né? Não tem fim. Mas sabe qual é o problema nosso? Às vezes, a gente não quer assumir a responsabilidade de saber para não ter o trabalho de ter que se obrigar a fazer. Exatamente, porque Eu o não- conhecimento, ele... Aí, por exemplo, se você tem algum vício, vamos dar um exemplo, né? Algum hábito errado, você sabe, vamos falar assim, o hábito do cigarro. Você sabe que o cigarro é um hábito errado. Você sabe que aquilo ali causa câncer. Você sabe. Aí o que acontece? Você tem toda aquela consciência, você é obrigado a parar de fumar. Exatamente. É isso aí. Entendeu? Não E a adianta. pessoa que não sabe, ela Aí- sabe porque tá lá no rótulo do cigarro, mas não Justamente, ela vai- isso não tem vai um pra incômodo. A mesma coisa quando a gente lê para saber como é que o rico pensa. Você pode até não ficar rico, mas você sabe o caminho. E saber o caminho e não conseguir é doloroso, Mas porque sabe- você se cobra. Falei, caraca, pô, se eu fizesse assim, dava certo. Mas sabe por que não Mas é? não faz por quê? Porque é o efeito manada, né? Uhum. Todo mundo indo pro lado de cá, eu vou também. É isso aí. Entendeu? Não é para todo mundo, porque é um mudar de vida e mudar constantemente, a vida já é mais solitária, porque os grupos sociais mudam toda hora. Passa a não se adaptar nos grupos sociais direito, está em processo de mudança, e as pessoas mundo vai também ser passam você. também a não se adaptar com você. É. Então é um tipo de vida de muita mudança assim, que nem todo mundo está disposto a pagar solitário. o preço disso. É solitário. Poucas pessoas realmente querem uma vida, não, eu vou para lá, eu é quero isso. fazer, eu quero construir. Mas a gratificação disso que eu falo sempre com a jornada espiritual, né? É o crescimento humano, tanto que você é obrigado a crescer como pessoa, na percepção de vida, de tudo na vida. Então o cara que vai empreender de verdade tem que entender que ele vai ter que crescer como ser humano. Eu tenho que se tornar um ser humano melhor realmente. Entender realmente como as coisas são. É gratificação? É, mas o preço não é barato. Pagar o preço. Grandes conquistas têm preços altos. E então, Toda vez E é aí que nem as todo pessoas mundo precisam quer ter isso. coragem pra isso, precisa ter coragem pra mudar, precisa ter coragem pra deixar. O que você deixou pra trás nesse processo, assim, que talvez você levaria, ou não, todas as bagagens que foi deixando no trajeto foram importantes, mas não me pertencem mais. Eu deixei tudo. Família, entre aspas, né? No caso, amigos. Aquele apoio ali que eu sempre tive uma base familiar muito forte, de estar sempre junto comigo. Eu sempre fui de muita amizade, muita gente manda mensagem, isso aqui, então eu tive que deixar tudo pra trás. Por um sonho que eu nem sabia exatamente qual que era. Eu só falei, isso aqui eu não quero mais. Bastou disso. A gente sentou e começou a falar, isso aqui eu não quero mais. O que eu quero? Eu falei, eu não sei. Eu não sei o que eu quero, mas isso aqui eu não quero mais. Então eu falei, o quê? Eu vou mudar. Eu vou querer outra coisa. Que eu deixei família, minha mãe continuava morando em Belfort Roxo. Fui embora. Fiquei, no começo foi pra lá, minha mãe me visitava assim, mas tipo, ela ia pouco. Com o tempo ela passou e mais. Então, mas minha mãe até ela se mudar para Araroma, porque ela veio para Araroma. Depois de mais ou menos eu acho que 1 ano e meio que eu morava. Falei, vem pra cá conhecer, você vai gostar. E ela tava inserida lá no meio dela, ela mudou tudo pra vir também. Então, esse período que eu fiquei ali, eu fiquei sozinho. Então, ali eu vi de verdade o tanto que eu precisava me doar, o tanto que eu precisava mudar. Porque amigo não tinha mais, tinha sobrado só o Islander. E o Islander tinha que fazer as coisas dele. Ele tinha um trabalho dele também. Então, tipo, só ficou eu, minha esposa e meus filhos. De gente, eu perdi tudo. Eu pedi aquela base ali que era uma certa conforto pra mim, que eu sei. Se der tudo errado, eu posso. Mãe, deu errado aqui. Me ajuda aqui. Minha mãe vai lá levar comidinha. Minha sogra vai lá e ajuda uma coisa. A gente falou, eu falei, aqui não tem. E era muito diferente de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, com o tempo, a casa era nossa, entendeu? Então a gente não pagava aluguel, não pagava luz, não pagava água. Então era tudo mais fácil. Uma Quando eu me zona de mudei pra cá, conforto. exatamente, quando eu me mudei pra cá, era aluguel, luz, Sim. água, aí comecei a empreender imposto também, que eu não sabia que tinha que fazer, e veio imposto, né? Tipo, eu tive que abrir mão de tudo pra vida me dar uma oportunidade. Pra você começar a vida que você quer, você tem que matar a antiga. Entendeu? É isso Ela, aí. tu tem que deixar ela morrer, porque não tem como você carregar a sua vida antiga pra pessoa nova que você quer ser. Isso, às vezes o pessoal quer fazer isso. Eles querem levar tudo, não quer perder nada. Entendeu? E você vai Muita perder coisa tudo. pra trás. Exatamente, fica tudo pra trás. O que for pra ser seu, ele vai voltar. Entendeu? Que nem tipo, a proximidade que eu tinha com minha mãe, ela voltou. Entendeu? Mas porque eu batalhei pra isso. Eu não só trazia minha mãe pra cá, mostrava pra ela que aqui tinha um novo ambiente pra ela. E ela tinha uma mentalidade muito pequena. Minha mãe, tipo, veio de uma família, tipo, muito humilde. Minha mãe vai até ver, ela ficava brava comigo. Minha mãe escovava dente com sabão de coco.
entendeu? Ela morava na beira de um rio lá em Magé, na casinha de barro, entendeu? Era a vida dela essa. E mesmo assim ela lutou, ela e meu pai lutavam pra gente ter as coisas tudo em casa. A gente sempre tinha tudo de alimentação, tudo do melhor. Do melhor que ele podia proporcionar, entendeu? Então eu sempre vi. Minha mãe pegou, ela saiu de Magé sem nada, veio, ela consegue, eu também consigo. Porque eu tenho muito mais estudo que ela. Eu estudei tudo direitinho, terminei meu ensino médio com 17 anos, eu fiz um curso no Senac proporcional, porque eu comecei de jovem aprendiz. Quando eu comecei de jovem aprendiz, voltando um pouquinho, eu era para ir para a loja. Mas quando eles me viram na entrevista, a entrevista falou, não, eu quero que você trabalhe comigo, você vai ficar aqui na RH. Era para eu carregar a caixa na loja, mas ela falou, você é diferente. Você sabe se comunicar, você sabe falar, então você vai ficar aqui. Não tinha nem essa vaga. Eu fiquei lá. Então toda a ação que a gente tem na vida, eu acho que a gente tem que ser muito intencional. Porque toda ação que a gente faz na vida, ela muda todo um ciclo. Ela muda tudo. Às vezes a pessoa, ela vive tanto no automático e ela não percebe que cada passo que ela dá, ela pode mudar totalmente a vida dela. Que nem eu brinco até com a minha esposa. Hoje a gente só tá junto, Pietro e Manuela, 2 vidas só aconteceram porque eu te dei um oi no ponto de ônibus. Eu poderia não te dar um oi. Você fala, não vou dar esse oi porque não vai mudar nada. Amanhã eu dou esse oi pra ela. Amanhã ela poderia não responder o oi, pô. Mas ela poderia falar, não vou responder esse cara, não. Entendeu? Então, tipo, as pessoas às vezes vivem tanto no automático, como eu já vivi, e às vezes eu me pego no automático ainda e falo, opa, tá coisa de errado. Eu acordo. Porque, cara, todo movimento que a gente faz, ele tem que ser intencional. Não pensando em manipular, mas você tem que saber, cara, se eu falar com essa pessoa, eu posso estar fazendo bem, fazendo um laço com ela, ou dispersando ela. Tem muita gente que vive como se a vida fosse, você fosse o protagonista e todo mundo fosse, os pessoal chamam de NPC, pessoal do joguinho, que só fica andando ali, se movimentando, sem função. As pessoas vivem assim. Até se você olhar o trânsito, as pessoas falam, cara, parece que só ela importa. Ela entra na frente de outra pessoa tem que virar pra ela entrar. Na gente, realidade, o que acontece? As pessoas, elas estão só existindo. Exatamente. Elas não estão vivendo. É muito diferente você viver do que você existir. Você lidar com os processos da vida e transformando o seu universo mais leve. Então é você viver de escolhas. Então é você ter o controle e o domínio sobre a sua vida. Eu plantei isso, Exatamente. eu vivo isso e eu quero isso pra mim. E aí você domina o seu cenário. Quer dizer que você é melhor que os outros? Não. Mas você tem as rédeas da sua vida e você pode direcionar aonde eu tô e onde eu vou chegar. Quando vem a adversidade, você muda. Então, por exemplo, na sua frase, eu estava aqui. Eu consegui plantar uma semente na minha mãe, ela já tinha determinação, ela estava com o meu pai ali, eles trouxeram porque eles também mudaram de mentalidade. Nem todo mundo quer isso, porque nem todo mundo quer pagar o preço. Nem todo mundo quer fazer a diferença. Então, olha pra você ver, você mudou, teve coragem para mudar, teve mentalidade para expandir e ainda contaminou o seu meio. E minha irmã veio também. Minha irmã veio junto com a minha mãe também. Ela tinha a loja dela lá em Caxias, entendeu? Já estruturada, ela veio também. Ela e o marido dela. Ele trabalha como barbeiro também. Ele veio pra cá e montou a barbearia dele. E hoje ele tem muito mais sucesso do que ele tinha lá. Porque as pessoas tendem a não te valorizar no meio que você vive também. Ninguém te valoriza, entendeu? Lá ele tinha, era tudo amigo dele, a rua toda. Então, tipo, ele tinha clientela do mês inteiro ali pra ele, na rua dele. Mas ninguém valorizava, todo mundo quer de graça. Mas quando você muda seu ambiente, as pessoas começam a valorizar você. Então isso faz muita diferença. Eu tenho um relato interessante, né? Eu tinha uma loja em Minas chamada Vale 10. Então tudo que a gente vendia era R$10. E aí a gente tinha umas bolsas, processo de importação e exportação. E algumas pessoas na mesma cidade compravam as minhas bolsas de R$10 e vendiam a 50, a 100, a 150, dependendo da onde você está. E um dia eu sentei numa mesa com um grupo de pessoas e uma dessas bolsas da loja estava com uma outra pessoa. E uma outra pessoa virou para ela e falou assim: nossa, que bolsa linda! Ela, menina, eu comprei em Belo Horizonte, você acredita? Comprei assim, 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 assado. Eu olhei pra ela e falei, a gente vende o que a gente quer vender, né? Porque as pessoas não queriam falar. Então, assim, as pessoas não iam na minha loja comprar porque era produto de R$10. Então, eles achavam que era produto ruim. Mas não era produto ruim, eram saldos. E eles iam e pagavam mais caro o mesmo produto que a gente trabalhava de importação e exportação e não assumia aquilo ali. Então, cabe no que você falou. Poucas pessoas valorizavam ou me apoiavam no processo. E tá tudo bem. Mas é normal. Entendeu? É normal a gente aprender a lidar com isso. Porque o que acontece? Você tem que falar o seguinte: eu poderia naquele momento desmistificar o que ela falou, ou poderia olhar pra ela e falar assim, que pena, né? Porque você não quis me apoiar, mas outras pessoas estão apoiando você pagando mais caro sobre isso. Então, é as escolhas da pessoa. É exatamente assim. Mas as pessoas têm esse problema de autovalidação. Sim. As pessoas querem se validar.
Então, é por isso que existem as bolsas de 30 mil reais já. Exatamente. Pô, a pessoa, se não existe esse tipo de pessoa, como é que a bolsa de 25 mil ia ser vendida? Porque tem gente que faz questão de falar o preço. Se pudesse, andava com a etiqueta da bolsa. Mas o bolso de 25 mil, você tá andando com a etiqueta dela do lado. Entendeu? Não, Tá lá. Não, você não mostra que andou. Tá lá o nome, né? Tá andando de uma grife qualquer lá, mas é uma grife. Entendeu? Mas é a validação. É pertencimento. As pessoas têm necessidade de pertencer a algum meio. Elas têm necessidade. Às vezes aquilo ali custa pra ela. Às vezes a pessoa ganha um salário, vamos botar assim, baixo, e elas têm a necessidade de gastar numa balada só pra ter aquele pertencimento. Sim. Entendeu? Ela mina o mês dela inteiro no dia do pagamento e pronto, pra ela tá tudo bem. Porque ela quer ter aquele pertencimento, ela quer estar naquele meio. Porque ela vive ligada na rede social. E na rede social todo mundo é lindo. Todo mundo é perfeito. Todo mundo tem dinheiro. Que isso. Entendeu? Todo mundo tem dinheiro. A pessoa quer estar ali. De tudo. Entendeu? Mas aí muitas pessoas que estão ali criando conteúdo, eles não vivem aquilo ali. Você vê muitos artistas hoje, você vai falar, cara, esse cara aí é um bobalhão. A maioria. O cara às vezes tá fingindo de bobo. Um desses que dá o exemplo, o MC Lan, provavelmente você não conhece. A música dele é baixaria. Pega um podcast dele falando. Ele fala, isso é um personagem. Entendeu? Isso é um personagem. Ele até saiu da mídia porque ele começou a falar muita coisa que rola no meio que não pode ser falado. Aí ele começou a ficar quietinho. Mas ele é um cara que ouve a música e fala, nossa, cara, que cara bobo, como que ele fez sucesso? Por quê? Porque ele entrega no digital o que as pessoas querem. Sim. E na casa dele não rola aquilo ali. Na casa dele não rola aquelas coisas que tá lá na mídia dele. Entendeu? Na casa dele é outra coisa. Aí o pessoal não entende isso. O pessoal vai e abraça aquilo ali como se fosse. Tudo que você vende, você usa. Sim. Entendeu? No mercado lá, vendo linguiça calabresa. Não como. Vendo salsicha. Tem conhecimento do que é, né? Assim, não é por nada não, mas é porque é muita coisa. A gama de produtos que existem, elas são grandes. E a gente faz as nossas escolhas. Sim. Todos os dias. Não é repúdio. Mas, por exemplo, eu não ingiro bebida alcoólica, né? Até por questão de saúde. Mas eu vou consertar o mundo não vendendo cerveja, não vendendo, como é que eu vou fazer? É difícil. Porque as coisas hoje elas estão agregadas. Sim. Se você tem uma carne para vender, você tem que vender uma cerveja, você tem que vender uma bebida. Final do ano, tem que vender um vinho. Né? Como é que você vai fazer? Mas eu queria voltar Se não tiver ali, só vem outro lugar para comprar. Com certeza. É negócio, né? Sim. Mas a questão de validação, a roupa, de certa forma, valida a gente, tá? O tipo de roupa que você veste, não exatamente o valor também. Em certo, você vai para algum lugar, você está se vendendo por aquilo. Sim. Você vende a sua imagem, a sua aparência. E o meio vai te aceitar melhor ou não também com a roupa que a gente se veste. Exato. Então tem uma validação do mundo também em relação à roupa, senão a pessoa também não pagaria 25 mil numa bolsa. Então o mundo realmente valida isso. A maneira que a gente se veste realmente é uma porta de entrada ou não em alguns lugares. O jeito que você está vestido, ou até a questão, às vezes, nem só a vestura, a sua postura, ela determina ao primeiro contato, que é o que a pessoa tem, ela vai te escanear, ela vai te dar um valor, ela vai te dar uma nota. Mas é interessante colocar o seguinte, hoje você pode comprar uma bolsa de 25 mil? Posso, então ótimo. Você tem consciência do motivo que você está comprando? Existe uma coisa de consumo de desejo e outra é querer. Então, peraí, eu quero, eu sei o que eu posso, onde eu posso chegar? Aí a pessoa tem uma mentalidade sã. Ela vai comprar uma Cherokee, ela vai comprar um apartamento, uma casa, naquilo que ela pode viver, na realidade dela. Então ela chegou, ela galgou, ela trabalhou. É direito dela e tá tudo bem. É consciente. É consciente. Consciente. Agora, o problema hoje em dia, das mentes pequenas... Acho que não. Que é o problema. A pessoa não pode. Agente público fazendo isso já é uma coisa mais complicada. Justamente. Aí a pessoa de mente pequena, ela não pode. Mas ela quer ter. Mas o que você vai fazer para você ter aquilo ali? Então você está criando um mundo ilusório, que é o que você falou, que é o mundo das redes sociais, que é um mundo que não existe. Então ela está se destruindo, se prejudicando para estar no pertencimento. Então, quando a gente fala em expansão mental, as pessoas que estão galgando esse crescimento, que vão atrás de livros, atrás de podcasts, atrás da espiritualidade, a pessoa já não está mais naquele nível. Ela vai ter para uso e porque gosta, e porque pode ter. Ela não vai simplesmente adquirir um produto, um processo, um bem, só para validar no meio. Porque o meio já não importa, gente. Porque se você quiser a validação do meio, você está se perdendo. Porque nenhum meio vai te aprovar 100%. Sim. Você tem que se aprovar, você tem que saber quem é você. Eu vou chegar no meio e vou entrar e vou sair de qualquer lugar.
Mas tem lugares hoje que pra mim não faz mais sentido. E tá tudo bem. Se pra eles fazem sentido aquilo ali. Agora, se você não sabe quem é você ou pra onde você vai, qualquer lugar te leva. Qualquer lugar tá ótimo. Qualquer lugar tá ótimo. E aí você vai reclamar o que da sua vida? Exatamente. Por isso que a gente tá falando sobre a sua coragem e a sua mente. Para que as pessoas possam entender que você tinha outras escolhas. Mas você Exatamente. quis fazer a diferença. E em algum momento também você tem que entender que a culpa é sempre sua. É o que eu falo, tem muita gente que tem um comando e fala, ah, mas isso, mas aquilo, a culpa é sua. Isso tem muito no estoicismo, né? Tipo, a culpa é sua. Esse problema aconteceu, a culpa é exatamente sua. Ah, mas foi por causa de fulano, você teve contato com fulano, a culpa é sua. Quando as pessoas entendem que a responsabilidade é sempre nossa de tudo que dá errado, também tudo que dá certo, as coisas começam a fluir. E às vezes as pessoas também, é um problema muito grande que eu acho hoje a gente vive num mundo muito ansioso, né? A gente sempre tá pensando lá na frente. E tem até um estudo que 83% dos problemas que a gente imagina, eles não acontecem. Então, se a gente ficar pensando lá na frente, a gente pensa, cara, isso aqui vai acontecer. Pô, cara, já é dia 10 desse mês e eu não fiz exatamente o tanto de serviço que eu precisava pra loja bater a meta. Mas, tipo, isso não é realidade, não aconteceu ainda. Você tem que continuar trabalhando. As pessoas têm muito desse de trabalhar lá na frente e elas não vivem hoje. Ela já vê, ah, não, já vai dar errado, não sei o que, já não vou conseguir, vou abrir Vai dar errado mesmo. E vai dar errado, exatamente. A pessoa vive muito presa lá na frente ou no passado. E hoje ela vive no automático. Agora existe uma questão bem complexa nisso aí. Porque existem duas energias que a gente emana. Existe a energia de contração e a energia de expansão. Quando a gente está com medo, ou quando a gente está ansioso, ou de certa forma com energia de obrigação, de culpa, eu tenho que fazer, você está com energia de retração. Acho que você não consegue vender, você não consegue expandir, você não consegue andar para frente, você não atrai bons negócios, é coisa incrível isso aí. E quando você está tranquilo, por isso que a pessoa fala assim, poxa, o poder da oração. Qual é o poder da oração? O poder da oração é o seguinte, é você saber que não é você que está no comando. A estrutura principal da oração é essa. É fé. É apenas você saber que você está aqui por algum motivo que não é só por tua vontade. Alguém te ajudou a vir para cá. Primeiro que a gente já foi ajudado, porque sem um homem ou uma mulher a gente não estaria no fim. Sim. Já começa no plano material. Já. Agora, se imagina do outro lado, que o trabalho que é feito. É hercúleo, tá? Então, quando você entra em processo de oração, quando você entra em processo de interiorização, é nada mais nada menos que a consciência de que nós somos, de certa forma, guiados por uma força que a gente não sabe explicar qual é, embora a gente pode não querer acreditar, não importa também de que meio seja, e a gente se entrega a isso. Sim. Quando você se entrega, você relaxa, você fica tranquilo, o que acontece? As coisas fluem. Mas eu quero falar dois. É muito difícil lidar com isso, porque as pessoas acham que não há força da mente, eu vou contrair, eu vou me concentrar. Não é assim, não deixa. Não é assim também, não. Você Não deixa eu também levar, não. Não. Deixa fluir. Mas faça a sua parte, né? Dois pontos interessantes. A questão de assumir com erro da pessoa, cara, muda a vida toda. Muda tudo. Só sou responsável agora. Se eu errar, lasquei, amigo. Não tem mais como jogar pra ninguém. E funciona assim, só que as pessoas não querem isso. Elas querem realmente, e muita gente, jogar pro outro a culpa, tá podendo achar que se livra daquilo. Que é essa falta de consciência. Exatamente. Agora, a fé é um princípio primordial humano. Todo mundo tem fé. Ou pode aprender a usar a sua própria fé. Religião é um lugar que você coloca a fé. Vou colocar a fé na religião, a fé em Deus, mas eu posso colocar a fé em vários lugares. Aquela verdade que eu consigo alguma coisa, que você carrega, é fé também. Sim. É uma fé que você vai chegar lá e acabou. Fé. É uma fé inomitável que move. E a fé, ela não tá ligada exatamente a alguma religião. Se você botar fé numa coisa ali, tu pode ser ateu. Exatamente. Se você colocar fé que aquilo ali vai acontecer. Porque não importa. O universo eu vejo dessa forma. O universo, ele não fala português, inglês, francês, ele não fala. Se você orar com um sentimento de escassez, ele vai entender. Escassez, vou mandar mais escassez. É isso aí. Eu não tenho, você vai ter mais, porque ele vai multiplicar o que você já tem.
É que nem voltando naquela prova. É sempre multiplicado o que você já tem. Se você tem escassez, você está querendo, Vai ter mais. vai ter mais que você acabou de pedir. Mas se você está sendo grato pelo que você já tem, você abre o universo para você, eu já tenho. Então ele vai falar, vou mandar mais. Por que o pessoal vê isso? Gente, por que eu não tenho se eu luto tanto, se eu luto tanto? É porque o universo não entende a sua língua. Se você manda escassez, ele coloca escassez de volta. Então quando a pessoa meio que entende esse joguinho, muda muita coisa. Muda. Mas quando a pessoa entende que riqueza não é nem dinheiro, né? Que a pessoa realmente ganhar dinheiro tem que ser rica de verdade, que tem que crescer realmente como pessoa. Não sei que for uma coisa mais baixa, mas realmente o processo é esse. Aí tem que abrir mão da escassez, não tem jeito. Não tem jeito de ter os dois. Exatamente, não tem Não tem como. como ter os dois. Não tem como. Mas uma coisa que É eu um ou falo outro. muito, né? A reclamação, o hábito da reclamação. Gente, Não sei se... reclamar nada mais é do que você gritar repetidamente. Então, toda vez que você reclama, você está gritando. E isso, o universo ao seu redor, ele vai recebendo. O que acontece? Se você chega do seu trabalho, você reclama do seu diretor, do seu chefe, da sua esposa, do cachorro, papagaio, periquito, aquela névoa cinza vai pesando. É uma âncora. Então, toda vez que você reclama, você está multiplicando e está gritando ao universo algo ruim. O hábito da gratidão, igual você mencionou, é em contrapartida da benevolência. É um sentimento nobre, profundo. Ah, Andresa, você vai me falar que dá para ser grato por tudo? Dá. Até pelo seu problema. Porque os seus problemas, as suas adversidades, fizeram quem você é hoje. Então, seja grato. Saiu de manhã, agradece. Chegou no final do dia, agradeça. Porque o hábito da gratidão muda. Em contrapartida, o universo traz as coisas boas, a energia vem para você e cabe naquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco. A vida flui. Sim. A vida flui e acontece mais leve. E, gente, é básico, é óbvio, mas as pessoas esquecem. Eles praticam hoje e quer que o mundo seja melhor amanhã. O interessante é que a reclamação, ela é a tentativa, né, que nós temos de nos isentar da responsabilidade. O tempo inteiro. Por isso que ela não funciona. Porque você não tem onde corrigir. Você vai corrigir aonde? Se o problema não está na gente, né? O problema não é meu. A culpa não é minha. Sim. Quando é que a gente vai se corrigir? Quando é que a gente vai trocar o caminho? Se eu nem sei que caminho eu tô, porque a culpa é de todo mundo. Todo mundo tá no caminho errado, eu tô no caminho certo. E a culpa é minha? E continuar dando cabeçada na parede. Não vai dar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é uma coisa tão simples que hoje em dia... Depois que eu tenho consciência, Porra, ele não pode dizer, mas antigamente, hoje um dia, parece que o mundo está em convulsão. Cara, as coisas estão acontecendo do mesmo jeito. Sim. Tá acontecendo assaltos, está acontecendo maldades, está acontecendo fofoca, está acontecendo corrupção, tudo sempre aconteceu. Só que antes não tinha A mídia. as câmeras, as televisões, cada um tem uma televisão na mão aqui. Uhum. Então, hoje em dia, a pessoa aí começa. Eu acho interessante que as pessoas estão. Nossa, mas tá esquisita as pessoas, né? Eu estou andando agora com umas vestes diferentes. As pessoas estão assumindo personalidades. A gente vê pelo nome, né? Facebook. Né? O livro de faces. Uhum. Né? Então, o livro da personalidade. Qual a cara que você vai mostrar hoje? Você vai lá. Qual a narrativa você Qual a narrativa de hoje? É isso, e na verdade o que acontece? Você cria um personagem seu, você é um personagem, todos nós somos cada um, e nós temos a nossa vida. E as pessoas estão se dando conta de que muitas, né, estão se dando conta que elas representam alguma coisa. Entendeu? Elas ocupam espaços na sociedade. Às vezes a pessoa não fala, fulano é caladinho, então chega na rede social, fala opinião em tudo. Pô, no lugar que ele tá confortável, ele vai falar pra caramba. Se ele tá falando isso, não tá confortável. É controverso. E a gente acaba entendendo o seguinte, que as pessoas elas já estão se valendo, ainda bem, né, da tecnologia, para fazer as coisas acontecerem. Isso é importante pra caramba. Né? É o processo da evolução, né? E falando em narrativa, me conta uma coisa. Qual a história que você conta sobre você? Quem é você hoje? Depois de tudo isso que a gente está falando aqui, quem é o Jefferson hoje? Qual a sua narrativa? Então, a minha narrativa hoje é que eu vejo que cada dia que passa eu sei menos. Então, se eu sei menos, eu tenho que aprender mais. E eu vivo de uma forma leve, porque eu sempre acredito que amanhã vai ser melhor. Então, a minha narrativa hoje, né? Hoje a gente, graças a Deus, no projeto, a gente tá indo bem, o Rodrigo já tá com 27 mil seguidores, então, tipo, é outro cenário diferente, só que não melhora, entre aspas. Por quê? O desafio é outro, o desafio ele só muda.
e você vai crescer junto com o desafio. Então hoje eu lido a vida de forma diferente, eu gosto de lidar de forma leve. Se eu tenho algum problema que eu não posso resolver, eu literalmente ignoro, eu não vou sofrer por um problema que eu não posso resolver, independente da proporção desse problema. Eu posso sofrer ele no momento, porque eu sou humano, então eu vou sofrer. Mas aí o momento que você dá esse start na sua cabeça de que aquele problema você pode resolver? Não, então não tem o que fazer. Você pode resolver? Posso. Então resolve o problema. Então, com tudo isso, até agora, eu consegui aprender esse pouquinho de coisa. Então eu passo a ver a vida de forma muito mais tranquila. Então tudo que vai fazendo é ser um pouquinho melhor a cada dia. Entendeu? No projeto que a gente faz com o Rodrigo, é ser um pouquinho melhor a cada dia. A gente olha nossas métricas do mês passado e a gente fala, a gente pode postar mais um vídeo? Vamos postar mais um vídeo. O que a gente pode fazer de melhor? A gente vai fazendo pequenas correções. Porque quando a gente se preza a fazer pequenas melhoras, micro avanços, tudo acontece. Às vezes a pessoa fica pensando, eu vou me programar e amanhã eu vou pra academia e vou começar a treinar 6 vezes por semana. Eu falo, você não vai. A não ser que você seja totalmente, talvez, fora da curva, uma postagem pequena ali. Você não vai, que não fala com o pessoal, eu quero ir pra academia, que não é meus pais. Eu falei, vai 2 vezes na semana. O que a pessoa vai falar? Cara, vai 6 vezes na semana, troca a sua dieta, tira açúcar. Eu falei, cara, não faz isso que você não vai conseguir sustentar. Não tem como. Ah, viu o pessoal na internet? Você não vai acompanhar aqueles atletas ali. Não tem como acompanhar eles. Então, a ideia é você fazer um pouquinho a cada dia. Porque, vamos dar o exemplo da academia. Se você começa a ir uma vez na semana, vai demorar muito mais do que a pessoa que vai 6 vezes na semana. Mas tá tudo bem, você tá bem no seu tempo. Se você vai uma vez na semana, você vai olhar no espelho e vai falar, um bracinho aqui, opa, a barriguinha tá aqui, tá mais encaixadinha, que legal, vou ir 2 vezes, vou ir 3 vezes. Aí você vê que você já tá indo 5 vezes na semana, aí você fala, o que eu posso melhorar agora? Aí você começa a fazer uma dieta, você começa a tirar açúcar, e assim você vai crescendo. Às vezes a gente é muito imediatista de querer aquele retorno ali na hora, e não vai ter, gente. Não vai ter em nada que você começar, entendeu? A não ser que você dependa só de você, eu vou ficar rico, algum momento eu vou ficar rico, vou ganhar na Mega Sena. Você joga na Mega Sena? Não, pô. Então não tem como, não tem movimento. Mega Sena ficar rico dependendo de do outro. Exatamente. Você depende. E ainda fala, a proporção, a gente até brinca, né, cara? Um amigo meu até me chamou pra jogar na Mega Sena no final do ano. Eu falei, cara, a Mega Sena nada mais é um imposto criado para pessoas que não sabem fazer conta de probabilidade. Tu tem mais probabilidade de ir falecer, sofrer um acidente, indo até a banca, do que você ganhar na Mega Sena. Eu vou dar 6 reais pra aquilo ali? Só 6 reais mas eu não quero. Não pelo valor, não que vai me fazer falta, mas é porque eu tô botando a minha energia numa coisa fácil. Entendeu? 3 vezes a semana deposita 6 reais durante 30 anos da sua vida. Que beleza. Entendeu? Você tem uma aposentadoria. Exatamente. Não é nem pela questão. Você pode fazer isso? Pode. A galera que faz isso, eu jogo. Cara, continua. Você pode ganhar? Claro que você pode. Porém, quando eu coloco a energia ali, eu coloco a minha energia, eu dou esperança pro meu cérebro que eu vou ficar rico fácil. E não vai, gente. Não vai ficar rico fácil. Nada é fácil. Não é né? fácil. Não tem um processo, né? Exatamente. E assim, qual hábito hoje você pratica para manter essa mente sã e para manter essa coragem ativa? Porque não é fácil. Não. Todos os dias tendo que lidar. O que você pratica de hábito? Então, eu geralmente acordo de manhã, eu gosto de ter um tempinho que eu não fico no celular, eu gosto de acordar, não ficar um tempinho no celular, depois eu vejo as primeiras demandas e eu trabalho. E eu sempre pego um tempo ali, geralmente quando eu chego do trabalho, para eu aprender alguma coisa, para eu ler um pouquinho de espiritualidade, ler alguma coisinha assim. Então, isso me faz forte, a academia pra mim é muito essencial. É uma coisa que, não é mais pela questão do corpo, entendeu? É consequência sim, entendeu? Eu já treino há muito tempo. Eu comecei a treinar, eu tinha 14 anos. Parei em vários períodos, mas se eu colocar, eu tenho 7 anos de treino de academia, direto. Nesse tempo todo, então pra mim é muito importante, porque é um momento ali que eu extravaso a minha ansiedade, entendeu? Eu tô ali, quando eu tô treinando, eu não penso em nada. E todo mundo tem, às vezes, um hobby ou alguma coisa que você gosta de fazer que ele vai equilibrar. Porque a vida é tudo equilíbrio, entendeu? Eu hoje muitas pessoas me chamam, vai competir, não sei o quê, você tem uma genética boa, mas eu falo, cara, isso não é pra mim, porque, eu quero fazer outras coisas. Eu quero, às vezes, tomar uma cerveja, eu quero comer uma comida mais pesada, e eu não sinto na vontade de eu descer tanto esse ponto, porque vai desbalancear outra parte da minha vida. A vida é tudo questão de equilíbrio. Você valoriza mais sua saúde aqui, você sobe mais esse ponto de saúde aqui, que você pode comer mais aqui. É que nem, se eu passar uma semana comendo errado, tudo bem. Na outra semana eu como certo equilíbrio. Então eu vejo muito minha vida questão de equilíbrio. Eu faço uma coisa aqui para equilibrar a outra, e a gente vai vivendo dentro do equilíbrio. Dentro sempre da espiritualidade. E sempre pensando, o que eu posso fazer de melhor?
Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente para e olha o que você pode fazer melhor no seu dia, ajuda muita coisa. Tem dia que você começa cheio de problema. Aí você faz o que? Você fala, beleza, eu tenho esse monte de problema, mas o que eu vou fazer para melhorar? O que eu vou fazer agora para melhorar isso? Isso é muito importante. E quando você decide não fazer nada, decide esperar pela vida, acontecem as coisas ruins. Entendeu? As coisas boas que você está esperando, elas nunca vão acontecer. Cada vez que você adia um pouco a coisa que você quer, você empurra o sonho mais para frente. Então hoje eu vivo no intuito de viver um dia após o outro. Eu vivo hoje, vivo amanhã. Ah, eu tenho um problemão de uma dívida de não sei o quê. Eu vivo hoje, vivo amanhã, e o outro amanhã, e às vezes aquele problema nem vai chegar. Às vezes aquela dívida nem vai ser. Meu carro quebrou hoje. Às vezes fala, caraca, eu vou gastar um dinheirão no carro. Aí você vai lá, deu R$200. Fala, caraca, eu fiquei me importando com esse problema. Então acho que quando as pessoas, nem no meu caso, você tenta ter um equilíbrio, tenta, né? Porque é difícil. Sim. Não é tão fácil que nem falar que tem um equilíbrio. Não é. Vai ter dia que você vai estar ruim, vai, e tá tudo bem. Tem dia que eu acordo, eu não quero fazer nada. Mas se esse dia for de segunda a sexta, eu não tenho o direito de não fazer nada. Porque meu sonho é maior do que isso, a não ser que seja um problema médico muito grave. Senão eu vou fazer o quê? Eu respiro, lavo meu rosto, venho trabalhar e trato as pessoas do mesmo jeito como se eu estivesse no meu melhor dia. Porque as pessoas não têm nada a ver com nossos problemas. Com certeza. Eu acho que isso, quando a gente entende isso, juntando com todas as outras coisas, fica muito mais fácil. As pessoas não têm. A sua personalidade do trabalho é diferente da sua de casa. Quando você às vezes chega em casa, você pode fechar a cara de novo, mas você não vai. Quando você se dispõe a você tá rindo ali, mesmo sem querer, o seu cérebro não entende que você tá forçando alguma coisa ali, que você tá esquecendo. Passa um tempo, você não tá ligando mais, você já tá com o sorriso no rosto, e o problema ficou para amanhã. Ele ficou o quê? Pequenininho. Mas você fica só maturando aquele problema, falando nele, pensando nele, reclamando pra esposa, reclamando com o filho, reclamando com isso, ele fica grandão. Mas se você ignora, ele fica miudinho. Tá alimentando o monstro, né? Exatamente. Por isso que, cara, eu vivo assim, eu vivo um dia após o outro. Tem um problema? Eu posso, às vezes, ficar um dia super mal? Posso. Se for um sábado, eu posso ficar um dia super mal. Eu posso hoje acordar mal e falar, hoje eu não vou treinar, hoje eu vou comer mal, hoje eu vou comer chocolate, hoje eu vou tomar umas cervejas a mais, e amanhã eu regulo tudo de novo. Entendeu? Muitas vezes você fala, eu vou me permitir. Tá, mas o que você fez até hoje pra você se permitir? Eu vou me permitir comer um chocolate hoje. O que você fez hoje pra você se permitir? Entendeu? Ah, eu vou gastar muito hoje. O que você fez muito na tua vida pra você se permitir gastar muito hoje? Você pode gastar muito hoje? É questão de consciência, entendeu? Tudo que a gente faz tem uma consequência. Ou não, se você se programou, o cara foi pra balada hoje e gastou R$5.000. Pô, cara, tudo bem. Ele fez na vida dele algo que ele possa se permitir. Só que às vezes as pessoas confundem esse se permitir do se permitir toda vez. Quando você vai se permitir toda vez, você vai ser escravo de você mesmo. Porque você entra num ciclo vicioso de fazer pouco, de sempre se permitir. E sempre recompensar. Isso faz o quê? Seu corpo fazer o quê? Viciado em dopamina barata. Ele precisa sempre daquilo ali. Do açúcar, do doce, de ficar lá scrollando lá o Instagram o tempo todo com conteúdo rápido. Eu só não faço isso. Falo, gente, tem que dar uma pausa. Eu tô numa fase agora que é ficar comentando tudo, ainda mais política. Eu falo, meu Deus, eu tenho que parar com isso. Eu sei, eu já diagnostiquei que eu preciso parar. Tem que ter cuidado com os ismos. Tá usando muito agora esse sufixo, né? E o sufixo ismo significa o quê? Significa cultuar. Não sabia. Então, por exemplo, o catolicismo. O catolicismo são pessoas que cultuam a religião católica, né? O cristianismo cultua, né, os princípios cristãos, né? Aí tem o islamismo, né? Tem. Aí vale a pena lembrar uma coisa muito interessante, tá? Existe a pessoa que gosta de cultuar o ótimo, né? Que é a pessoa otimista. O otimismo é a pessoa que cultua o que é ótimo. E o contrário é quando a pessoa cultua o péssimo. É o pessimista. Então, a partir de hoje aqui, nós vamos lembrar de uma coisa. Toda vez que eu estiver pessimista, eu desejo cultuar o que é péssimo. Então, eu prefiro o péssimo. Você tem alguma coisa péssima para me dizer, não? E o que a vida vai te dar mais? Coisas péssimas. Não tem como, é bater e a porta se abrirá. Fazer o quê? Tinha uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, que eu diagnostiquei, era engraçado. Eu morava em Araruama ainda, eu treinava mais ou menos uns 5 minutos da minha casa de moto, mais ou menos. E eu era muito, hoje em dia eu tô menos assim, eu tô mais treino de manhã, à noite, à tarde, enfim. Mas eu treinava sempre mais ou menos 7, meia, 8 horas. Eu gostava de chegar no horário certinho, porque eu treinava com esse amigo meu, Irlanda. Aí eu pegava e saía às vezes faltando 2 minutos. Falei, dá pra ir. Dou uma acelerada ali na reta e vou chegar rapidinho. Tem mais ou menos 5 sinais até a academia. Eu encontrava os 5 sinais fechados.
São Paulo tem a onda verde. Falava, Araruama tem a onda vermelha. Eu paro no primeiro, saio, fecho o segundo, fecho o outro. Você reclamava do universo. A culpa era da Exatamente. prefeitura e do semáforo e do universo. Exatamente, eu não assumi. Eu falei, hoje eu vou sair 2 minutos mais cedo e vou devagar. Era o sinal verde, tudo verde. O sinal da vermelho eu passava. Eu falei, cara, não é possível. E eu experimentei isso várias vezes. Mas isso aí é a programação do cinema. Velocidade. Mas tipo, toda vez que eu saía, exatamente. Mas toda vez que eu saía atrasado, parecia que dava tudo errado. Mas você tem que pensar que toda vez que o sinal tá vermelho, é porque alguém tá no verde e tá passando. É. Então, assim, é lá e cá. Não vai de roleta russa, né? Mas pode é isso. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Né? Então, assim, a vida a gente não quer ver isso, porque é que nem aquela assunto que eu falei. A gente sempre, às vezes, tenta se colocar como um protagonista. E não é, gente. A vida de todo mundo é importante igual. Todo mundo. Entendeu? De todo mundo. Até se tu pensar até nos seres, os animais, eles têm a importância deles. Que nem eu já me questionei pra ele. Esse ambientalismo. Exatamente. Isso aí diminui até acidente de trânsito. Já viu a maioria dos acidentes que acontece? É a pessoa esquecer que o outro também faz parte Ele também se mexe. da rua. Sim. Entendeu? Outro dia não, foi hoje. Eu vi um acidente de moto. O cara veio com a moto, ele... Poxa, hoje em dia tá complicado, porque as motos estão muito tecnológicas, em freio ABS, uma maravilha, que não é o nosso tempo, né, da CB400, que só freava uma roda só e olha lá, freio tambor na frente e atrás. Mas hoje em dia parece que essa segurança que os veículos oferecem, principalmente a moto, ela acabou criando pessoas mais ousadas. Sim. Poxa, o carro tava passando, tava outro vindo, o cara da moto cismou que dava pra passar no meio. E a rua era muito estreita. E bateu de frente com outro carro. Fato. Uma escolha errada. Foi engraçado, porque a moto bateu. Uma escolha errada. A moto bateu e o cara foi capotando e foi rodando por cima e caiu em pé. Caiu em pé assim, meio tonto. Eu achei até engraçado. Isso é muita sorte. Mas Pô, o anjo da guarda ali. Pô, Tá, não aguento tá mais. quase- Ele caiu assim, ele deu uma meia rolada no chão, porque ele tava com a roupa, né? E caiu em pé assim, ficou meio zonzo, assim, querendo olhar pro cara. Entendeu o que Olhando a aconteceu. moto. Ele não entendeu o que aconteceu. Entendeu o que aconteceu. Então, mas isso não é ousadia, isso é falta de consciência. Porque o que que acontece? A gente tem as leis de trânsito e elas devem ser seguidas, porque alguém analisou aquele processo e sabe que ele não pode. Então, se o cara tem um veículo e aquilo ali, se não for bem usado, é uma arma contra ele e contra outras É pessoas. um meio de transporte, cara. Então, justamente. Então, o cara não tem consciência, ele não deveria nem ter uma habilitação para estar fazendo isso. Porque se o cara tem uma habilitação e o cara tem uma moto, se ele é motociclista de verdade, ele não faria Eu isso. até voltei, falei, esse cara, Entendeu? celular na mão, ele devia estar no Facebook fazendo alguma E é coisa. porque as no pessoas Instagram. precisam disso, de Ele mais não tava, não. consciência. Eu acho que ele tava no meio da rua mesmo. É muito excesso de confiança também, né? A pessoa vai vivendo, aí ela faz uma vez e fala, deu certo. Não, e você ela ela faz achar outra. que o outro Mas é muito natural. vai desviar de você. Exatamente. Tem que ter Muita muita irresponsabilidade. E desrespeito, né? Porque você tem uma lei pra ser. Exatamente. Não pra ser. E as pessoas esperam sempre que a outra vai fazer por ela, né? Ela sempre vai, a outra vai frear, a outra vai sair da frente, aí às vezes as Aí pessoas você vão... vai ler as opiniões, lá, vai ler os comentários. Aí, ó o tempo sobrando, ó o tempo ocioso. Olha, nós vamos ter que gravar Olhando mais aqui. podcast, que eu acho que você tá com tempo ocioso, entendeu? E falando em podcast, me fala sobre o Avança Company agora. Vamos falar pro pessoal de Avança casa, as redes Company. sociais de vocês, como ele pode chegar até vocês, o que vocês oferecem pro pessoal. Então, galera, o Avança Company hoje, ele tá mais diretamente focado em fazer podcast. No caso, a gente faz podcast para outras pessoas. Em um momento a gente percebeu que a gente poderia também fazer para outras pessoas, então hoje a gente atende aqui. Você quer começar um podcast, seja um só, seja um podcast solo, que no caso está só você recebendo algumas perguntas, a gente tem aqui para atender vocês. Se quiser também gravar curso, eu quero fazer uma mentoria, eu quero dar um curso, alguma coisa aqui, também pode procurar a gente, é @avançacompany. Tá? A nossa página principal de outro projeto nosso que a gente fala sobre vendas, fala sobre mentalidade, é @Rodrigo Curvelo Oficial, é a página que é eu e meu sócio junto também, e a gente aqui também na sala é a mesma coisa. Quer serviço também, locação para dar mentoria também, eu quero dar mentoria, mas eu não tenho minha sala. Conte com a gente, com a sala, então, precisar, pode chamar lá pra gente, vai estar meu númerozinho lá, você vai falar diretamente comigo e vai ser tratado, como família, igual todo mundo aqui. Beleza. E a gente gosta demais de bater papo, mas a gente tá chegando naquele final, Que isso? onde eu penso o ponto de vista de todo mundo, entendeu? Passa rápido, né? É muito rápido. E aqui, Conversa boa, muito nunca bom, vi, né? a gente vai esticando. Então, Caetano, eu vou começar com você, meu amigo. Comigo?
para a semana, para as pessoas que estão em casa, dentro desse processo de mentalidade, coragem? Qual a sua reflexão? O que você quer que o pessoal pense esses dias? Bom, eu falei sobre o ismo, né? A gente tem que ter cuidado com os nossos ismos. Procurar, porque tudo em excesso, né? Até o dinheiro em excesso é prejudicial. Se você dormir demais, é prejudicial. Se você dormir muito pouco, é prejudicial. Se você comer pouco demais, é prejudicial. Se você comer demais, também é prejudicial. Então, eu acho que é a questão do equilíbrio. A gente tem que manter o equilíbrio, manter o máximo de tranquilidade, de evitar os excessos, né? Porque as coisas estão muito excessivas. Hoje em dia, as pessoas estão cultivando muitos excessos, não estão prestando atenção nos espaços vazios que nós temos que dar para nós, a atenção que nós temos que dar para nós. E é fácil a gente detectar quando a gente está bem ou mal. É só a gente se convidar a ficar 15 minutos parado, sem o celular ligado, sem nada ligado, televisão, ficar quieto, acordado. Se você conseguir ficar 15 minutos pensando ali, quieto, não é pensando na vida dos outros, não. Pensando no que você está fazendo na tua vida, quais são os caminhos, como eu estarei daqui a 10, 20 anos. Então, conforme for esse encontro, você vai saber se você está no caminho certo, se está faltando alguma coisa. Geralmente está, né? Claro, a gente tem uma insatisfação positiva ou negativa o tempo inteiro. Mas vale a pena de fazer esse testezinho. E gratidão por estar aqui com vocês aqui na noite de hoje. Obrigada. Pode, foi você. Um parêntese antes sobre ela falou de pequenas mudanças, né? Fazer grandes mudanças. Quem gosta desse tema, leia o livro Hábitos Atômicos, que fala exatamente disso, dessa questão. Fala de mudança. Não tanto de mudança hoje, né? Tá falando de mudança. Tá tudo em constante mudança, a vida muda todo instante. E se você não muda, você fica estagnado, você para, sua vida trava. É bem simples. Vai tudo continuar mudando e você fica parado quase que um tempo passado. Então entenda que tem que mudar sempre e entender que tudo muda e a gente tem que, no mínimo, acompanhar as mudanças das coisas para poder crescer na vida. É isso. Aí. E você, meu amigo? Sua história, sua trajetória, a motivação que você está levando para as pessoas, o que você deixa para eles como mensagem agora nessa semana? Então, eu primeiramente só sei que nada sei, mas uma coisa que eu faria, que eu faço e que se eu pudesse dar um conselho para mim mesmo lá do passado seja intencional. Se você quer chegar a um ponto, se você quer ser independente de onde você quer chegar, seja intencional. Faz intencional, pensa, se vista intencional, trate as pessoas intencional, trata todo mundo com respeito e faz o melhor que você pode no dia. Às vezes o seu melhor no dia ali é 1%. É arrumar uma cama que você não está conseguindo. É tomar um banho ou escrever, eu quero ser escritor. Pô, escreve uma linha, mas seja intencional. Faça as coisas intencionalmente. Por mais que você não veja o caminho até você chegar lá, se imagine lá. Se imagine você, eu quero ter o carro X. Se imagina dirigindo o carro X. E não emanando, eu preciso do carro X. Se imagina lá você. E o que você pode fazer hoje para você conseguir? O que você faz hoje vai fazer você chegar lá? Não, eu trabalho de carteira assinada. Eu tenho um empreendimento que não tem escala. Então você vai ter que mudar. Entendeu? Você vai ter que mudar. Então eu acho que é muito importante você ser intencional, você se conhecer, você saber o que você gosta de fazer, você se conhecer como pessoa e faz. A ideia é energia em movimento. Começa a fazer. Isso eu aprendi muito com o Rodrigo, de você ser mesmo aquele cara que faz para você chegar onde você está lá. Porque a vida ela vai te recompensar. Você imagina o caminho, tem fé que você vai conseguir chegar onde você quer. Vai demorar muito tempo, pode ter certeza, vai ser difícil, muito difícil, mas você vai chegar. E você valoriza o seu dia a dia, que vai melhorar, vai estar sempre melhor. Um dia vai ser ruim, mas o outro vai ser melhor ainda, e quando você olhar para trás, você vai ver que está no caminho certo. É isso. Com certeza. Meu amigo, obrigada. Obrigada por estar com a gente aqui nessa noite. Eu que agradeço. Eu sou muito grata por você, pela Larissa, para ver vocês assim o tempo todo motivando as pessoas em expansão, em crescimento, e um casal tão jovem, com tantas batalhas, mas com tantas vitórias. Então a sua vida, da sua família, essa honradez que vocês trazem pra gente,
mostra para nós o sentido real do viver. O sentido real da vida da gente é o amor, é a família, é lidar com os problemas. Então, esse é o sentido. A gratidão, ela vem de que quando eu vejo pessoas como vocês, quando eu trago histórias como a de vocês, a sua, aqui para dentro mais e mais, eu vejo que outras pessoas, do lado de lá da tela, estão se espelhando. Outros jovens podem começar, podem aprender no caminho. Uma mente imparável igual a sua vai chegar aonde você quiser. Um sonho pequeno, um sonho grande, um sonho até inenarrável nesse exato momento. Mas você é honrado pelas bênçãos maiores de Deus. A sua família é honrada pelo amor que você cultua. Hoje em dia é muito escasso. Infelizmente, as pessoas não sabem mais o que é cultivar um relacionamento, um amor, o processo da geração dos filhos de vocês, que vocês estão aí criando jovens com mentes diferentes. E eu desejo muito sucesso. Espero aí durante muito tempo ainda partilhar dessa trajetória de vocês. Amém. Espero que as pessoas em casa se motivem com a sua história e que eles compreendam que o sentido de uma mente corajosa, que o sentido de uma mente imparável são esses pilares que você mostrou pra gente aqui hoje. Família, amor, fé e determinação. Então, que seu exemplo seja seguido por muitos essa semana. Obrigada, Washington. Obrigada, Caetano. E uma semana abençoada para nós, gente. Até semana que vem.